Muito boa noite para você que nos acompanha. Vamos começando nessa segunda-feira, 26 de agosto, mais um programa Tira a Zaga. E confesso que não poderia finalizar, claro, o mês se não fosse de excelência e com esses dois caras, porque hoje nós começamos aí já o Tira a Zaga depois que a gente tentou repaginar, onde eu estou à frente aí junto com o Marcelo agora, tentando mostrar o outro lado, mas todas as programações a gente via aquela parte que eu acredito que apesar de não ser tão fácil, ainda perante o papel que esses dois caras desempenham nas suas equipes, ainda seja mais fácil. Recebemos aqui os grandes nomes do nosso futebol amador, aqueles que vêm cada vez construindo a sua história, aqueles que já construíram, e também aí falamos sobre tudo o que acontece no nosso futebol amador, mas hoje nós vamos falar sobre aqueles caras que incansavelmente, junto com toda a sua equipe, fazem as coisas acontecer. Então, para a gente finalizar, e além disso, eles são finalistas do Regional da Alarme, Carvão Mais, e hoje a gente vai ficar sabendo de tudo que acontece e que muitas vezes o pessoal que está em casa, o torcedor que está, quem acompanha, quem xinga, quem briga, não sabe tudo que eles fazem. Por isso, vou recebendo hoje primeiro o Matheus Rabelo, presidente da equipe do Içara. Matheus, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Tati. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, o Cris, o Maicon. Mais uma vez aqui, uma satisfação falar um pouquinho desse Regional da Alarme e dessa grande final que está por vir aí de 2 finais de semana. Ele também, que faz as coisas acontecer, também sempre muito solícito, Christian Mazuco, presidente da equipe do Metropolitano. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Tati. Boa noite, Matheus, Coral, todo mundo que está acompanhando ali. Prazer estar aqui falando um pouquinho dessa final. Novamente, Metrô e Sara ali. E falar um pouquinho de futebol amador é sempre bom. Boa noite, Coral. O Coral que aí é responsável por nos passar os recadinhos de quem também faz as coisas acontecendo no Tira Zaga, é quem deixa tudo pronto. Na realidade, o Coral é o que faz o Matheus e o Christian aqui no Tira Zaga. Eu chego, já tá tudo pronto, tem água, tem bala. E olha que os últimos convidados estão com a moral com o Coral, né? Porque depois que chegaram primeiro podem reclamar porque não tinha balinha, não tinha esse tratamento. E, gente, depois cobra lá. Brincadeiras à parte, Coral, obrigada. Seguimos aí, então, mais um programa Tira Zaga. É que entrou patrocinador novo, daí a gente conseguiu comprar a balinha e botar água agora. Ah, falando nisso, também tô devendo aí, tem um novo também que vem reforçar, que é um cara que também é apaixonado pelo esporte. A partir de semana que vem teremos aí o FGTS do Gerves. O Gerves também que é um apaixonado e cada vez mais faz as coisas acontecer. Para nós começarmos, gente, para a gente receber os nossos dois convidados, claro, vamos falar aí sobre o Regional da Alarme. E eu ouso, claro, vou dizer que é muito bom vê-los na grande final, mas eu confesso que, em relação do que nós vimos aí das equipes que chegaram até essa finaleira, confesso que eu, particularmente, como apaixonada pelo esporte, gostaria aí que tivesse, né, mais umas quartas de finais, pelo menos aí uns 2 meses. Não vou jogar a responsabilidade para as equipes, porque era muito bom ver tanto a equipe do AEC de Araranguá, lá do presidente Marcelo Mandelli, como a equipe do São Bento Alto, também ali do Alex Carrador, porque, gente, vocês que fazem as coisas acontecer, sabem que finalizar ou cortar um sonho, um projeto, nessa altura do campeonato, acaba, vamos assim, desanimando um pouco. Matheus, porque o trabalho é feito, chega-se, claro que a gente sabe que só 2 equipes passam para as semifinais, mas abandonar a competição, dar adeus dela nessa altura do campeonato, para vocês que são presidentes também acho que é um dos momentos mais difíceis. Então, Tati, todos os times, eu acho que, inclusive essa Alarme com 7 times ficou bem forte. De 7, brigariam 4 e agora ficaram só 2. E Sara e Metrô novamente, uma grande final. Mas é difícil para quem faz, é difícil para quem corre atrás. E tá de parabéns todos os times, todo mundo que faz futebol, porque tá cada vez mais difícil, tá cada vez mais corrido. Mas o Mandelli foi muito bem, voltando à primeira divisão da Alarme. E o São Bento com um projeto aí também que já faz anos que estava tentando subir, subiu esse ano. Com a desistência de outro time, mas o time deles é estruturado também e eu tenho certeza que eles vão ter continuidade bastante tempo e vão disputar algumas finais ainda por vir. Pode ter certeza. Christian, pegando um gancho na fala do Matheus, e realmente essa nova repaginação e como veio, claro que quando a gente fala em Regional da Alarme, que a gente fala em Copa Sul dos Campeões, é impossível não projetar-se esse duelo entre Içara e Metropolitano. Até os palpiteiros, né? Quem não é apaixonado, até quem torce contra, sabe que nós teríamos mais ou menos essas equipes. Mas dessa nova repaginação, chegou um momento da competição em que a gente não poderia opinar quem seriam as equipes que estariam no papel que hoje está a Metropolitana e Içara.
Eu acredito que esse regional da Alarme tenha sido um dos mais fortes dos últimos anos. Eram 7 clubes, onde tu tinha 5 apontados que poderiam chegar numa final, com toda certeza. O próprio Vila Nova, que saiu na primeira fase, fez um investimento altíssimo, poderia tranquilamente ter ido numa semifinal e, quem sabe, chegar numa final. Então, foi um campeonato difícil, onde eu acredito que o Metropolitano, pela força do seu elenco, conseguiu chegar na final. Esperamos sair campeão também, contando com essa força do elenco. O Içara mudou algumas coisas do ano passado para cá com as peças do elenco, reforçou muito bem o elenco e tem um time fortíssimo. Eu acho que vai ser 2 grandes jogos de final, mas poderiam ter chegado a qualquer outro clube que não seria demérito algum de ninguém. Todo mundo fez um bom trabalho e tem que chegar só 2 e vai só um ser campeão. Mas todos os times fizeram um grande trabalho nessa Alarme. Gente, o próprio Christian menciona agora que as duas equipes, claro, têm nomes. A gente sabe que Içara e Metropolitano são duas equipes aonde circulam, que vêm jogadores aí que tranquilamente vêm do profissional para as duas equipes e tem jogadores que saem dali e poderiam tranquilamente ir para um profissional. As outras equipes também montaram elencos bons, mas acredito que não só para vocês, mas o ponto de estrangulamento, não só na competição da Alarme, mas todas as outras competições, seja a questão financeira. Matheus, essa dificuldade também é uma realidade do Içara, porque, de certa forma, o Regional da Alarme inflacionou e muito, e isso acaba dificultando? Então, Tati, não é exclusividade de ninguém, é Içara, é todos que participam do Alarme, todos que participam do futebol amador em si, tem essa dificuldade. Tá cada vez mais difícil conseguir patrocínio, a gente se vira da forma que dá, mas o futebol tá ficando um pouco mais caro do que o normal. Um pouco por causa dos clubes também, dos presidentes, dos diretores, dos jogadores, então todo mundo tem um pouquinho de culpa nisso. E acaba que alguns não conseguem acompanhar o ritmo, certo? Então, futebol é legal, mas às vezes é cansativo porque é todo ano aquela briga atrás de patrocínio, de evento e tudo mais, para a gente conseguir fazer o ano e não passar trabalho e cumprir com o que a gente acerta com os jogadores, principalmente, né? Christian, já tivemos a oportunidade de estarmos juntos em um outro bate-papo e você já mencionava que a dificuldade do Metropolitano também era nessa questão do financeiro, porque se analisar até os próprios, vamos dizer assim, suporte do Metropolitano, os apoiadores são empresas que não são propriamente de Nova Veneza. Precisa buscar fora. Realmente é esse o cenário que continua vivendo a equipe do Metropolitano? Continua assim e o Metropolitano se criou sempre assim. O histórico do Metropolitano é esse. O Içara tem uma vantagem perto do Metropolitano, que ele é um polo industrial muito forte, tem muitas empresas. Nova Veneza não tem essa força econômica da indústria, então tem uma força muito grande de agricultura, e ali não tem pessoas que vão apoiar o Metropolitano financeiramente. O grande polo econômico de Nova Veneza fica no Caravaggio, que apoia o Caravaggio, não o Metropolitano. Então, se a gente quiser continuar sendo forte, obrigatoriamente a gente tem que buscar fora do município. Isso foi desde a fundação do Metropolitano, isso não é de agora. E acredito que o Metropolitano tem que continuar fazendo isso. Ainda bem, por méritos das gestões passadas, o Metropolitano conseguiu se tornar uma marca muito forte e regional. Então, hoje o Metropolitano não é um clube só de Nova Veneza, é um clube que graças a Deus, no estado inteiro todo mundo conhece no futebol amador metropolitano. Então, quando tu chega numa empresa com o nome metropolitano, no mínimo a pessoa já te conhece. Então, isso já facilita, abre algumas portas. Algumas se fecham também, mas isso facilita algumas coisas e acredito que a história do metropolitano vai ser sempre assim. Se quiser continuar sendo forte, tem que buscar fora. Porque, como disse o Matheus, o futebol amador está caro. Está mais caro que talvez algumas divisões profissionais. Isso assusta um pouco. Eu tenho medo que isso, já falei isso algumas vezes em algumas entrevistas, que eu tenho medo disso se tornar uma bolha insustentável e o futebol amador vier a acabar por causa disso. Acho que muito da culpa, o Metropolitano começou com essa bolha lá atrás, quando já vinha aquela briga com o Caravaggio, agora com o Içara, com outros clubes, porque um quer ganhar, o outro chega na final, todo mundo quer ser campeão, e para ser campeão tem que trazer os melhores são mais caros, e isso se torna uma bolha que é quase que involuntário de fazer e acontece. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado até onde a gente consegue ir, porque daqui a pouco vai ter dois, três clubes só e o restante talvez optem, como já aconteceu esse ano, que, se não me engano, foram 5 clubes que antes do regional desistiram de participar, porque viram que não teriam poder econômico para poder competir. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, já falei isso com o Guilherme, presidente da Alarme, que a gente tem que tomar um cuidado como fazer para tornar o campeonato cada vez mais atrativo, fazer as empresas se interessarem a patrocinar o campeonato, patrocinar os clubes, porque senão daqui a pouco o Regional da Alarme eu tenho bastante medo que se torne uma bolha e
vem acabar. Então, Essa é a minha pergunta para os presidentes, porque, em nome da Rara Academia, performance além das expectativas, academia de alto padrão com equipamentos Kikos, fitness, com espaço kids e profissionais qualificados para atender você e a sua família, faça parte da família Rar, principalmente as mães, às vezes, que acabam não indo aí para a academia porque tem filho, precisa ficar de olho, isso não é problema na Rar Academia. Eu pergunto por quê? O Christian menciona também, Matheus, que cada vez as equipes buscam os melhores e os melhores se tornam mais caros. Vocês acompanham tanto o Metropolitano e Sara, a gente viu que o São Bento Alto, o próprio... agora me fugiu a memória que o Christian mencionava. Vila Nova, até o próprio AEC, a gente viu que as equipes acabaram trazendo aquelas peças que seriam as melhores no mercado, porém, vocês acompanham essa crescente do nosso futebol amador. De outra forma, a própria competição do Regional da Alarme deixa, de certa forma, a desejar, porque a gente não vê, vamos dizer assim, uma premiação melhor, uma outra forma de que também dê esse suporte para as equipes. Um ponto de estrangulamento também seria essa repaginação da própria instituição da Alarme, que acabou perdendo algumas equipes para as outras ligas, e isso foi visível. Sim, a Alarme tem que mudar alguma coisa. Até eu vim conversando com o Cris aí, a gente trocou uma ideia há pouco tempo atrás, hoje ainda conversamos antes do programa, que os clubes vão ter que se unir junto com a Alarme pra gente não deixar cair a Alarme, entendeu? Porque pode lá na frente acabar o maior campeonato ou o melhor campeonato, o campeonato mais forte que é o da Alarme sempre foi, que pra nós é ruim, né? Pra nossa região, pra quem gosta de futebol amador é muito ruim. Eu acho que isso aí seria a união dos clubes, tá? Porque se cada um puxar um para um lado, um para o outro, daqui a pouco vai virar, vai no fim, vai ficar fraco ou vai se acabar. Então a gente tem que se unir, principalmente para esse próximo ano, e estudar o que a gente pode fazer para ter clubes fortes e que tenham algo para buscar mais, algum patrocinador para o evento, alguma visibilidade maior, trazer mais público para os campos. Então, isso aí eu acho que é uma discussão que a gente poderia fazer esse ano, já para o regional do ano que vem ainda. Foi uma ideia que eu e o Cris estavam conversando e eu vou chamar o Guilherme depois de acabar o alarme, eu, o Cris, e vamos conversar para a gente alinhar, para não ficar disputando 2, 3 clubes, que sim, os 8, os 10 que for, participar e todos eles ter chance de chegar numa classificação, numa final, para ficar um negócio competitivo e legal e bacana também. Christian, é bacana também esse olhar e esse comprometimento de vocês que são praticamente as duas maiores equipes do Regional da Alarme, junto com as demais, estão novamente numa grande final, já fizeram também aí parte da Copa Sul, cada vez mais vem concretizando, né? E isso tem propriedade para chamar, sim, Guilherme Gomes, que é hoje o atual presidente aí no mandato do Regional da Alarme, fazer essas coisas acontecerem. Além de já ter essa contrapartida, as equipes também é visível que acabou tendo um outro ponto que acaba dificultando, que é a questão do torcedor. Né? A gente vê que o torcedor ele era mais apaixonado também pelas equipes. Hoje a gente vê, claro, aqueles apaixonados que são os incansáveis, que acabam sempre torcendo, mas a gente já não vê mais aquilo que a gente viu propriamente no final do ano passado, o que nós vimos aí de quando começavam as competições também. E isso é também uma realidade tanto do Metropolitano como Sara, o AEC viveu isso, o próprio São Bento também viveu isso, e acho que é uma realidade de todas as equipes. Eu vim num tempo de arquibancada onde a gente via Metrô e Caravaggio com 7 mil pessoas no estádio, 3, 4 mil pessoas, era jogo normal para Metrô e Caravaggio no estádio, Darcy Marini, estádio da Montanha lotado. E hoje a gente vê que jogos da Alarme com grande público, acredito que o ano passado foi só na final do jogo da Sara, o restante não teve nenhum jogo. Esse ano a gente comentou, todos os jogos, desde o estádio Metropolitano e qualquer outra equipe que a gente ou estava em loco ou via pelas transmissões, públicos muito baixos. Pra gente que está no meio do futebol, é pesado ser presidente de clube. O Matheus sabe, a gente tem que trabalhar. O pessoal vê só a hora do jogo. A gente tá trabalhando 2 dias antes já para botar a placa no campo, arrumar campo, ver quem vai pintar. Enfim, a gente tá trabalhando direto. Eu acho que uma das poucas satisfações além do título é tu poder olhar para fora e, pô, estamos movimentando uma comunidade, tô com um estádio lotado. É legal quando tu vai no campo, olha a arquibancada lotada. Tu fala, tá valendo a pena. Quando tu chega na arquibancada, no campo, olha para a arquibancada que tem 100 pessoas, 200 pessoas, chega a dar uma frustrada, assim, vale a pena tudo que a gente se estressa para não ter ninguém no estádio, sabe? E a gente vê que isso não é algo só do Metropolitano. A gente assiste jogos do Sara, do Vila Nova, o São Bento Alto, que subiu esse ano, que é lá do vizinho. Tinha um público maior, ano passado na Série B, tá comentando com o Matheus, do que esse ano. O porquê disso, a gente não sabe. Não sei se é a época da Alarme vir mais para cedo,
uma época de tempo mais frio, chuvoso, não sei se esse é o motivo. A gente tem que estudar, tem que ver o porquê, porque é até, perdão a palavra, broxante pra gente trabalhar com futebol, se incomodar, até gastar dinheiro do bolso para se incomodar com futebol e o público não ir no estádio. Então é desanimador. Então acho que a Alarme tem sim que se reinventar. Como, não sei, eu acho que já falei pro Guilherme, não adianta tu querer reinventar a Alarme um mês antes do campeonato. O campeonato vai começar em agosto do ano que vem. Convoca os clubes agora em dezembro, janeiro. Como é que a gente vai vender esse campeonato da Alarme? Como é que a gente vai fazer? Vamos montar uma estratégia já desde agora, como é que esse campeonato vai ser? Quer fazer, não importa se vai ser turno, retorno, 20 jogos no campeonato, porque daí cada clube se planeja em cima do orçamento. Em vez de pagar, chutando, R$ 500 por jogador, tu vai pagar 250, porque vai ter mais jogos. Teu orçamento vai ser o mesmo. Tem que ter mais jogos, eu não sei o que tem que ser feito, mas alguma coisa tem que ser feita. Porque me preocupa bastante uma continuidade da Alarme se algo não for refeito e revisto por clubes e principalmente pela Liga. Até propriamente acho que essa fala do Christian também prejudica, eu acho que de certa forma, querendo ou não, poderia ser, claro, isso, vamos dizer assim, uma boa opção, porque se nós analisarmos, as equipes nem terminam uma competição, vocês estão na semifinal, mas já estão projetando aí para as próximas competições. Eu acho que a Alarme também deveria acompanhar isso, não deixar realmente para projetar um campeonato, e até porque se a gente analisar, tem alguns jogadores que acabam optando outras competições, não ficar nas equipes, porque é onde vai gerar mais o financeiro, vai ter mais jogos, outras competições. Acho que isso também é uma realidade do Içara, Matheus. Sim, sim. O campeonato, na verdade, todos os campeonatos, não só Alarme, se faz de um ano para o outro, né? Não se faz em cima da hora e a gente está vendo que no ritmo que tá, se deixar, vai acabar o ano que vem, um mês antes, nós vamos jogar em 4, 5 times. Então, a preocupação do Cris é a nossa também. E inclusive eu acho que dos outros também, o Alex também estava conversando com a gente lá, que é do São Bento, é da gente sentar esse ano mesmo e já ver o que a gente pode fazer para melhorar para o ano que vem, e atrair mais times, e atrair mais público, atrair mais financeiro. Então, é esses pontos que o Cris citou, a gente tem que rever o ano que vem, esse ano mesmo, para o ano que vem, e tentar melhorar, não só para o Içara, não só para o Metrô, para a competição em si, para todos os times que participam. Porque a gente vê uma caída, principalmente nesses 2, 3 últimos anos aí da Alarme, de público e então fica ruim, né? Como o Cris falou, usou até a palavra, é desanimador, certo? Tirando a final do ano passado, que na Alarme que deu um pouco mais de público, esse ano o público tanto da Copa Sul quanto da Alarme, do Içara, eu falo do Içara, de tanto que eu acompanho todos os jogos, né, que eu consigo. O próprio Vila Nova, que é um clube de bairro, o São Bento, que é comunidade, levando pouca gente para o estádio, para o campo. Então, vamos ter que mexer, a gente vai ter que ajudar o Guilherme para ver o que a gente pode fazer para melhorar para o ano que vem. Em nome da Network Internet, experimente a Ultrafibra Network, desfrute de uma conexão que vai muito além da internet, descubra a excelência em velocidade e estabilidade. Estou recebendo os presidentes das duas equipes que estão na grande aí semifinal, né? Na final da Alarme Copa Sul. Aí Copa Sul não, Carvão Mais, perdão. Christian, uma pergunta, porque agora que vocês mencionam em questão de público, voltava-se muito também um questionamento lá no início da competição do Regional da Alarme, onde você assumiu a bronca e também acabou tentando repaginar aonde, de certa forma, a transmissão poderia inibir esse público de ir até o Darcy Marini. Nessa final de campeonato também ainda tem essa estratégia, ainda tem esse pensamento? Na verdade, quando a gente fez lá atrás, até alguns meios não entenderam direito que a gente nunca proibiu a transmissão. A gente só queria regulamentar. Porque acontecia alguma coisa assim, domingo de manhã alguém ligava para mim, vou transmitir o jogo hoje à tarde. Não tinha cabine limpa, não tinha pensado na internet, não tinha pensado nada. A única coisa que a gente colocou lá é o seguinte, nos informem se vai ter a transmissão até na quarta-feira, antes do jogo. E aí a gente vai ver se é um jogo que é importante que pode tirar público, vamos ver alguma contrapartida, vamos ver como é que a gente pode se ajudar. Então, alguns jogos a gente sim pediu valor financeiro porque a gente entendia que ia perder público, outros jogos, cara, a perda de público vai ser significante. Então, mostra nossos patrocinadores, porque vamos dar uma contrapartida para o nosso patrocinador. Então, acho que o mínimo que a gente pode pedir de volta é uma contrapartida da transmissão. Então, nunca foi falado que seria proibido os jogos do Darcy Marini, nunca ninguém proibiu nada. A gente só foi mal interpretado naquela nota. Então, acredito que foi algo acertado. Em alguns jogos a gente percebeu, sim, que deu um acréscimo. Mas é muito difícil de saber, porque tu teria que ter o mesmo jogo, teria que ter um Metrô e Içara numa primeira rodada de final, no mesmo cenário.
com e sem transmissão, para te poder fazer uma comparação. Tu não consegue comparar de um ano para o outro, não consegue comparar de um campeonato para o outro. Então, tu não tem números exatos para fazer. Num primeiro momento, sim, aparentemente, pareceu que deu uma melhor de público. Mas, como eu falei, eu acho que não é só a transmissão. A transmissão, eu acho que foi um dos fatores que tira um pouco de público do estádio. Eu acho que sim, é uma convicção minha, posso estar enganado. Mas eu acho que tira público, mas não é só isso. Tem outros fatores que tem que fazer as pessoas ir no estádio. Eu tive por mim várias vezes. Eu queria ver um jogo de Sara, eu não ia estar no módulo da Sara. Se tem transmissão, eu fico assistindo. Senão eu teria ido lá. Eu garanto que o Matheus fez isso algumas vezes também do Metropolitano, porque são clubes que estão se observando sempre. Então, um pouco de público inevitável que tira. Mas o quanto que isso tira, não sei. Não sei, pode ser que seja muito, pode ser que seja pouco. O que eu acho que tem que ser feito, sim, eu acho que a transmissão é algo que pode ser melhor utilizado pela Alarme para fazer o campeonato fechado. Sei lá, fechar com hoje o canal do Fabrício, a VM, Top TV, esse pessoal que transmite, faz muito bem feito. Fecha uma exclusividade do campeonato, fechando um pacote de transmissão para o campeonato inteiro, com alguns patrocinadores, não sei. Talvez esse seja um meio de comunicação que pode ser melhor explorado pela Alarme para vender. Porque eu ainda acho que o campeonato regional da Alarme é o mais forte do estado. Isso não é falado por mim. A gente tem atletas que vêm de outras regiões do estado e falam é o campeonato mais forte, é o mais competitivo. Então, assim, ele tem que ser melhor aproveitado para se vender. Eu acho que ele é pouco comercializado. Direcionei a pergunta mais por Christian, porque a gente mencionava, e eu acredito que também precisava esse tipo de explicação, né, Christian? Porque quando aconteceu na época onde foi veiculada essa nota, realmente agora eu fiz a pergunta e eu assumo a responsabilidade. Não vi essa explicação do Christian, né? Essa oportunidade que é muito fácil, às vezes, a gente mencionar algo e a gente não ter essa explicação, porque realmente agora acaba se explicando que muitas vezes não pode transmitir e ponto. E a gente sabe que hoje também eu vou defender, né? Faz parte da transmissão e a nossa intenção não é isso também. Não inibir que o público vá. Mas em certo ponto a gente acaba fazendo esse questionamento, porque o exemplo disso foi o final do estadual. Realmente o que foi visto no final do estadual, e eu falo por mim, é a minha opinião, nós estávamos transmitindo, mas realmente o público lá não compareceu. Né? Então fica esse questionamento, porque quem vê os jogos o antes e os depois acaba sempre se questionando isso. Diferente já do ponto de vista, não menciono, não me recordo de ter visto o posicionamento do Matheus em relação a esse assunto, né? Mas Matheus, realmente agora eu pego a fala do Christian. A transmissão, de certa forma, também vem ajudar. Não só quem está em casa, mas também hoje os presidentes de clube, os próprios jogadores, principalmente nessa forma como foi o Regional da Alarme deste ano, porque todos contra todos, às vezes quem está em casa ou vai ver posterior o seu possível adversário. A transmissão é boa, o Cris comentou bem, a transmissão é ótima e a gente precisa da transmissão, só porque a gente pode estudar uma outra forma de agregar a transmissão pro campeonato, certo? Para todos. Não exclusividade do metrô, não exclusividade do Sara, mas sim num total para a gente trazer. A diretoria nossa pensa de outra forma, até porque a gente tem muita comercialização de placas e próprio patrocinador da camisa, entendeu? Mas claro, o metrô tem uma estrutura hoje, o Sara não tem isso. O Sara tá começando a estrutura, vai começar daqui a pouco, tem alguma coisa pro ano que vem boa aí também pro Sara. Mas a gente não tem a estrutura que o Metropolitano tem, até por sinal uma belíssima estrutura. O AEC também fui lá, fiquei encantado. Tirando o campo, que o Mandela já sabe que todo mundo reclamou, mas a parte do gramado, mas a parte de estrutura deles é muito boa também. O São Bento melhorando, Vila Nova melhorando. Então, todos eles buscando, certo? Como a gente começou no Ovo também, daqui a pouco vai ter o nosso cantinho também. Mas cada diretoria tem um pensamento. A gente não pode opinar na opinião deles, na questão deles, mas como o Cris falou, às vezes foi mal interpretado também o que ele passou. Mas o Sara vê porque a gente tem uma comercialização boa de placas ao redor do campo. Então, para nós, a gente viu uma fonte que às vezes muito patrocinador não vai na beira do campo mesmo. Mesmo que não tenha transmissão, ele não vai querer. Então, foi uma forma que a gente buscou mais, foi vender essas placas e a transmissão aparece e fica até mais bonita com o campo. Mas deu uma mão de obra para levar lá pro Barão nesse jogo aqui, olha, Cris. Meu Deus do céu. No dia de chuva, nós tirando aquelas placas lá, tudo molhado, mas faz parte. A gente gosta, a gente tem que botar o patrocinador uma hora dessa, não pode deixar de aparecer também. Mas eu acredito que mexa um pouco do público, não vou dizer que não. Mas também é muito legal uma transmissão ao vivo, ou às vezes um dia que a gente está viajando, alguma coisa para ver uns jogos. Às vezes no metrô é meio longe, vamos ver de casa, é bom também. Mas eu acredito que alguma coisa influencia. Mas como o Cris falou, tem que comparar jogo a jogo. A gente não pode comparar um jogo da primeira fase com a final, né?
jogo a jogo tem que ser comparado, mas eu acho que a Alarme pode agregar um pouquinho mais nessas transmissões, juntamente com a Alarme. Em nome da Metalúrgica Colina, qualidade de excelência para suas necessidades industriais, visite-nos no Caravaggio e comprove o padrão superior da Metalúrgica Colina. Eu aproveito as duas falas de ambos dirigentes. Na fala do Christian, claro, já vou deixar aí que se acaso o Alarme resolver repaginar ou fazer algo em relação a transmissões, que essa exclusividade seja feita para a AVM, já depois eu vou cortar. Mas a equipe é boa, o pessoal é simpático, o narrador é bom, a repórter de campo é bom, a equipe está crescendo, o Tobá até merece, é uma equipe show de bola. E aproveitando a fala do Matheus, é sempre muito bom realizar as transmissões dentro da equipe do Içara, porque sempre fomos muito bem acolhidos e a gente sabe que a gente tenta fazer o melhor disso para fazer também esses apoiadores aparecer, porque a gente sabe que assim como as equipes vão em busca desse patrocínio, nós também vamos, então a gente faz o possível e o impossível para que eles possam aparecer. Em relação às estruturas, realmente, Araranguá está de parabéns, porque o que foi feito lá, tirar do papel e colocar para que hoje realmente é uma referência. Claro que o campo fica a desejar, mas todos os campos aí, acho que o pessoal já está acostumado a falar, tem muito campo que também está da mesma forma. O pessoal acaba puxando o gancho do AEC para dizer que é em questão de administração, é questão de quem cuida, mas a gente sabe que independente do que isso aconteça, se tivesse um gramado bacana, também faria toda a diferença, principalmente para as equipes que a gente viu jogar lá, numa qualidade boa, uma qualidade técnica que faz essa bola girar, principalmente o próprio AEC também sofreu, né, porque Everton Boff tem uma facilidade, Luquinhas também, com aquela bola no pé, escapa lá na frente, sabe o que fazer, próprio Içara, próprio Monteiro, Metropolitano, Dudu, não Luquinha, tem, né? Boff, qualidade demais também. Para eles prejudica muito Eu acho também. Com certeza, Mas né? eu não falei do gramado só do... Sim, sim. Se não é Acho que exclusividade deles. todos, né, Todos. Matheus? São Bento, o nosso tá com... A gente não jogou esse jogo lá porque tá terrível também. Metrô, não sei como é que tá, eu não tive lá ainda, mas todos os campos esse ano foi muito judiado. Mas a gente fala porque é uma estrutura mais nova, né? Sim, claro, É. a questão da própria estrutura da arquibancada, de receber, de vestiário, claro que acaba, né, não Sim. agregando. O vestiário deles é coisa linda lá. É, coisa de cinema. O campo acaba meio que destoando muito do É. que é o resto da estrutura. Então é até uma pena. E como o Matheus falou, prejudicou, acho que o maior prejudicado foi que tinha um time muito técnico, tá? Muito, É um muito. time muito técnico, eu acho que eles foram o maior prejudicado do campo que a situação que tava. Principalmente porque, às vezes, né, nessa própria repaginação, né, dessa forma como foi disputado, os resultados em casa poderiam fazer toda a diferença. E isso acabou prejudicando, sem dúvida. Agora, em relação à equipe do Barão, também tá de parabéns quem projetou, né, o vestiário. Porque, olha, quero dizer que a gente esteve lá, aí foi eu e o Kleder, né? Se o Jonathan tivesse ido, porque, olha, para se encontrar lá, o projetista, quem fez o projeto, o engenheiro e quem construiu, tá de parabéns, né? Que é um verdadeiro labirinto, O Barão, né? eu acho que é um dos campos mais antigos da nossa região. Você sabe que o Barão foi profissional, né? Foi time profissional na época, time de mineiro. É, o Barão foi profissional na época. Mas é uma estrutura, o túnel, né? O túnel dá um E- medo, né? Porque tu já entra, o teve túnel lá, é longo Christian, e daí não? Não, nunca tu foi, tem umas só- 4, 5 quebradas pra cá, pra lá. Quem não conhece, às Eu vezes só se fui perde. assistir jogo lá, mas eu nunca entrei Eu no entrei vestiário. para ir para a transmissão quando eu vi tava dentro do vestiário. É uma estrutura mais O antiga, Kleber mas foi é para um legal. lado, daí depois já tava lá em cima e teve que tampar a parte porque tinha medo de cair para baixo, né? Porque tem um buraco, daí, mas tá bacana e o campo lá tá bom. Quero deixar os parabéns porque a gente mencionava que o Barão era o responsável no dia que estivemos na transmissão e realmente quem comanda acho que é um time Na verdade, lá é o Barão, que é o responsável, certo? Mas quem ajuda lá é um time do veterano também, o time do CEPAI também ajuda lá. E o Barão do veterano também, mas hoje quem é o responsável é a diretoria do Barão. Inclusive, eu acho que eles vão estar participando da Série B da Alarme esse ano também. Então, acho que vai ter por nada, não sei como é que vai ser a competição, mais um representante, de repente, da Içara. bacana demais, né? Isso faz com que esse sorriso do Matheus aí, de certa forma, feliz por ter mais um representante, mas de certa forma preocupa, né? Eu não vejo uma preocupação assim em si. Eu acho que é 3 times do município. Içara ficou tanto tempo sem aparecer no Regional do Alarme, e quando aparece com 2, 3 times, fica um pouco mais pesado de patrocinador e tudo mais. Essa é a nossa preocupação, né? Que já tá difícil. Mas eu acho que todo mundo tem a chance, todo mundo se tem vontade, tem que fazer. Eles têm uma diretoria muito forte, vão repaginar toda aquela estrutura deles, tá? Inclusive vai ser derrubado, vão fazer uma sede nova, vai ficar bem bacana ali. O campo de si já é o maior campo da região.
porque é grande, né? É o campo maior E, que... e aí que eu vejo que também, já vou deixar a fala pro Mike, o Mike tá agoniado lá, mas o Barão também, o que mostrou no Campeonato Municipal e Cearense, bacana demais, encanta, a torcida vai, chama, faz aquela vibração que realmente faz com que a gente se apaixone cada vez mais pelo futebol. Não, eles têm uma estrutura de pessoas, né? Assim, muito forte, eles vão vir forte para Alarme. Não sei se vão continuar no Cearense, se eles não participaram, mas eles vêm para incomodar nós na Série A aí. Maicon, A gente tem alguns recados aqui, queria pedir antes pro pessoal deixar o like aí, que tem bastante visualização e o pessoal sempre esquece de deixar o like, é bem importante pro canal, pro programa. Tem um recado aqui da Isabel, que é assídua, né? Boa noite a todos. O Ryan. Rian, Rian, né? Ó, já meti o inglês aqui. Vamos e Sara. Felipe Gava, boa presida, vamos metrô. Elisângela, vamos pra cima metrô. Avelino, botou as bandeirinhas aqui. O Walter Cardoso, boa noite. Esse é o nosso presida, vamos e Sara. esse é o massagista do Içara. Um abraço, Dedê. O Dedê. O Benício Marcos Spilleri, a situação do nosso futebol amador é muito preocupante e vai muito além da questão financeira. O Reginaldo Eleodoro, o nosso Nadinho, né? Parabéns aos finalistas. Um abraço do Nadinho. O pessoal manda mensagem aí que a gente vai ler aqui. pessoal, eu quero agradecer por você que está aí com a gente. Como o Mike falou, deixa o like, não esquece, vai lá, marca, compartilha. Também se inscreve lá no canal do YouTube e também no Instagram, porque depois no final os dois presidentes estarão na responsabilidade. É aí que eu pergunto, porque eu fiquei pensando já no final da semana, eu quero ver como é que eles vão montar a nossa seleção de hoje, né? Porque as duas equipes Vocês vão fazer isso com nós, não? as duas equipes estão muito bem, Acho né? que nós não podemos participar disso aí. Estão muito bem focadas, mas vai ter, né, Maicon? A gente ainda preparou um além ainda. Que vocês, além de colocar, vão ter que fazer, explicar, né, Maicon? Parece que é isso. Eu volto no número. Peguei o Maicon agora Eu não desprevenido. abri. Até o Maicon quis me desmentir. Brincadeiras à parte. Gente, é muito bom vê-los na grande final. E eu acho que, como eu mencionava lá no início, seria impossível não projetar. Claro que o AEC e São Bento Alto não mereciam estar na final. Mereciam sim, porque chegaram até aquela altura da competição, mas ver as duas equipes da forma como foram montadas, o elenco que tem, a qualidade técnica, física e aquela equipe que veste a camisa, realmente faz aí com que a gente projete, já prepare o coração para ver aí a grande final do Regional da Alarme deste ano, Carvão Mais. Mas antes de falarmos do que vai acontecer no próximo final de semana, a gente criava uma expectativa de como seriam os jogos de ida e de volta. Fizemos uma projeção e a gente tem claro aí de como foi o jogo de Içara e São Bento Alto, porque o Içara tem sim um grande elenco, onde o Roto faz a troca, Matheus e também o Christian, né? Substitui, mas a equipe não perde a qualidade. Agora já o São Bento Alto também tinha bons nomes, inclusive nomes que fizeram acontecer, e eu falo que a gente sabe que o jogador, quando migra de uma equipe para outra, ele tenta demonstrar na nova equipe aquilo que talvez poderia ter mostrado. E um exemplo disso, a gente sempre falava muito, que foi o Lima, que saiu da equipe do Metropolitano, fez um baita campeonato também pelo São Bento, e isso é impossível a gente não mencionar, né, Matheus? E era um dos nomes que enfrentou a fortíssima equipe do Içara, mas também São Bento fez uma boa equipe, tinha Bruninho, tinha o Elton, bons nomes que também levaram a equipe a chegar até essa altura do campeonato. Não, a equipe de São Bento é muito qualificada, muito boa, marca muito bem. Tem as arrancadas do Lima, que ele me surpreendeu nessa alarme, tá? Me surpreendeu mesmo. Voltou bem, tá jogando muito. E a jogada aérea deles é muito forte, né? A jogada aérea, cada bola na nossa área era um terror. Até porque o nosso time não é tão forte assim na bola aérea, e o time deles, cara, com muita altura, muita estatura e bom cruzamento. Tanto que a gente tomou, acho que 2 gols deles de bola aérea. Foi um na primeira fase e um no jogo de ida lá. Então, mas assim, todos os times que estavam ali, os 4 times que estavam ali, qualquer um dos 4 poderiam estar muito bem, muito nessa final. Fizemos 2 tempos bons. Foi o primeiro tempo lá contra o São Bento. O segundo tempo a gente foi muito abaixo. Esse jogo, o São Bento jogou mais no primeiro tempo e a gente jogou muito no segundo ponto. Como diz o Alex, as nossas bolas não queriam entrar e a de vocês entraram. E foi detalhe mesmo, detalhe de jogo. O time deles é muito, muito qualificado.
Christian, é bacana de ver também, porque você, apesar de ser presidente do Metropolitano, tem esse olhar. Ver a competição que o Lima propriamente fez, é um jogador que se projetou também ali dentro, vestiu a camisa do Metropolitano e fazer esse baita campeonato também faz com que a gente volte aos olhos, não só para aquele olhar de que o Lima precisava fazer um bom campeonato por não estar mais na equipe do Metropolitano. Pelo contrário, é bom ter tido um nome desse também, que possivelmente deixou as portas abertas. O Lima, por uma pena, a série de lesões que ele teve, né? Ele fez o primeiro ano no Metrô na Alarme, foi artilheiro da Alarme, sendo praticamente o campeonato inteiro no banco, quase. Foi artilheiro. E no último jogo acabou machucando o joelho e ficou quase 2 anos, eu acho, sem jogar. E quando ele jogava, acabava tendo outra lesão, acabou machucando o braço, teve várias lesões, não necessariamente no joelho, e não conseguia ter uma sequência. E quando ele teve a proposta para sair do Metropolitano, eu disse, cara, eu acho que tem que sair, porque talvez o Metropolitano tu não vai conseguir jogar, ter um ritmo de jogo. Então talvez tu pegando um outro clube, tu consiga jogar, ter uma sequência e te pegar confiança, porque o que faltava para ele era confiança, voltar a ter confiança no futebol dele. E esse campeonato, acredito que ele tenha sido um dos melhores jogadores de ponta da Alarme, tem sido ele, acho que ele fez 5 ou 6 assistências no campeonato. Foi mais dois gols, eu acho. Não tenho os números dele. Mas foi muito bem. O Lima tá voando. Maicon Coral, vamos trazer aí o que nós vimos neste final de semana entre o confronto de São Bento Alto e Içara? Aí nós tivemos, né, o primeiro gol da equipe do Içara. Matheus, a gente menciona que a equipe do Içara aí tem nomes que praticamente são substituições, são trocas, mas a equipe continua no mesmo nível. E é desse setor defensivo, setor de meio campo, os homens de frente. Isso dá uma certa tranquilidade também para a equipe que agora enfrenta a fortíssima equipe do Metropolitano. Sim, a gente tem um banco que poderia ser um outro time de qualquer. A gente montou para isso. Fomos atrás das peças. Copa Sul, ficamos um pouco frustrados, porque a gente, no mínimo, a final a gente esperava estar. Fizemos um jogo muito abaixo lá, então a gente buscou as deficiências. Retorno do Mazinho ajudou bastante nós. O próprio retorno do Egon, que fez muita falta na Copa Sul para nós. Então, tivemos a baixa do Foguinho nesse segundo semestre, mas o Cândido apareceu muito bem nesse segundo semestre. Então, e contratamos mais algumas peças que a gente precisava. Eu acho que o elenco ficou bom. E como a competição às vezes machuca um, machuca outro, perde um jogador, então eu acho que tem que ter um elenco bom e forte para chegar. Mas realmente o Içara tem um meio-campo, na verdade tem todo, né? Tem zaga, tem meio-campo, tem atacante. Com os outros, quem tem que se virar é o treinador, né? Ele que escolhe as peças, ele tem que dar um jeito de todo mundo jogar. Agora, Matheus, diga-se de passagem, o que corre, Matheus Cândido, meu amigo, olha, tá numa crescente gigantesca, não é fácil, né? Ele tá numa fase muito boa também, o Cândido. Ele foi melhorando durante o campeonato. E ele é um cara que a hora que chega a bola nele, alguma coisa sai. Ele fez o primeiro tempo muito abaixo, mas o segundo tempo ele foi o destaque. Ele, com 10 minutos, ele tinha criado 3, 4 chances pro Içara. Matheus, e a gente fala também, Matheus Cândido, porque o próprio Içara também trouxe um jogador de qualidade, mas também teve que moldar ele. Ele mesmo falava que veio com um outro pensamento, um pensamento de jogadas vamos aí, time profissional, acabou encontrando um outro cenário no Içara, se repaginou, assumiu muito bem o papel e tá fazendo uma baita competição e agora também facilita, né? Porque o cara que tem o Egon, que tem Maicon Ermo, deixar essa bola redondinha pro cara que corre como ele, acredito aí que terá muito trabalho a equipe do Metropolitano. Eu acredito que vai ser um bom jogo, porque a equipe do Metropolitano, na verdade, é uma equipe que vem jogando muito tempo junto, né? O Içara tá criando isso, mas o Metropolitano já vem disso há muito tempo. Uma parte defensiva muito boa e com um cara diferenciado que é o Andrei, né? Que é muito diferente, então tem que marcar ele de perto também. Mas nós trouxemos o primo do Andrei, que é o Cândido. Então, agora vamos ver a briga aí, mas vai ser 2 jogão de novo. O ano passado foi 0-0 lá, né, Cris? E 1-0 ali, foi um jogaço de bola, poderia ter sido ao contrário, 1-0. Foi 2 times que chegaram, jogaram bola, jogaram muito bem. E tomara que dê 2 bons jogos, o tempo melhore, porque eu tô vendo aí que a previsão agora o tempo tá bom, para dar uma melhorada nesses campos aí, pra gente fazer 2 belos espetáculos aí.
seja uma boa final. Matheus menciona que tem uma baixa do Foguinho, porém o Foguinho ainda permanece lá no Içara. Hoje fez a entrega, se não me falha a memória, dos novos uniformes para a escolinha, e é muito bom também ter uma pessoa como essa para reforçar, para dar esse suporte para a base que vem forte também lá no Içara. Sim, sim, a gente tem um projeto das crianças, aquele foi um projeto... Fugiu o nome agora. Não é categoria de base, Cris, é um projeto social. Mas a gente vai começar com a categoria de base. Inclusive, esse ano de sub-17 da LUD, a prefeitura cedeu pro Içara disputar a LUD. A gente já vai começar esse ano, mas o ano que vem já com outras categorias, 11, 13, 15. E esse é um projeto que a gente tem futuro aí de, sei lá, 4, 5 anos, a gente chegar daqui a pouco ser um profissional também. Temos planos, vamos devagar, vamos conseguindo a estrutura, vamos estruturando certinho. Quem sabe um dia a gente chega lá. Christian, a equipe do Metropolitano é indiscutível porque a gente já sabe a qualidade da equipe, como o Matheus falava, os caras que toda quarta-feira a equipe tá junto, assumiu o papel, já jogam, já se entende só no olhar, que isso também, de certa forma, acontece com alguns jogadores do Içara, mas a gente sabe que a questão técnica do Metropolitano é indiscutível, né? E além da questão técnica, é uma equipe que já construiu a sua história, tem uma ampla bagagem e claro que entre ela tem um cara que tranquilamente poderia ser aí um jogador profissional, que é o Andrei, mas o que a gente viu também, o Metropolitano acabou mesmo tendo essas peças, mesmo construindo essa história, acabou sofrendo em alguns jogos, porque tinha jogos bem abaixo da média. Mas agora chega com uma grande final com o Andrei, com toda a equipe, e com certeza aí vai em busca de aumentar aquela galeria lá, que também quer mais essa taça de campeão em 2024. É inegável que o Metropolitano não vinha fazendo um bom campeonato, a gente tem consciência disso. Como também é bem verdade que ninguém no Alarme estava fazendo grandes jogos na primeira fase. Isso... E acabou que nas semifinais, por consequências do destino, o Gonzaga teve que mudar o time por questão do Andrei estava suspenso, depois no segundo jogo o Dudu estava machucado, teve que mudar a forma do clube do time jogar, e acabamos fazendo dois bons jogos contra o EC. Então, encaixou a marcação, conseguimos ser, ao meu modo de ver, superior nos dois jogos. Então, acabamos encontrando um novo jeito de jogar. Se o Gonzaga vai manter assim ou não, fica suspense aí pro Içara o que o Gonzaga vai fazer. Mas acho que os dois últimos jogos foram bons, mas até a primeira fase, sim. Eu acho que vários jogos a gente ganhou muito no entrosamento, muito por os jogadores já se conhecer, pela qualidade deles, mas não eram jogos brilhantes. A gente estava, como se diz, fazendo pro gasto. Isso a gente falava no vestiário, não é querer tapar o sol com a peneira. Os resultados eram melhores do que o desempenho. Como de outros clubes também aconteceu isso no próprio Içara, comentei isso com o Fernando. Não eram os jogos brilhantes, mas o resultado vinha pela qualidade do elenco. E os dois últimos jogos foram bons e espero que sejam dois bons jogos agora contra o Içara. O ano passado foi jogo detalhe. O primeiro jogo foi um campo muito ruim aquele dia. Deveria o jogo ter sido cancelado, porque não tinha condições de jogo no Darcy Marinho. Lembra? Não tinha, era muita chuva. Então, aquele jogo acabou sendo um 0-0. O segundo jogo também o campo não estava bom, porque aquela semana inteira foi de chuva. Foi dois jogos com campo ruins, mas, e que foi decidido por um detalhe. Foi 1-0 no segundo jogo. E acredito que esse ano vai ser a mesma coisa. Espero que seja dois jogos com campos bons. E acredito que vai ser jogo de detalhe também. Quem errar menos vai acabar sendo campeão. Tinta emborrachada Anjo reduz a temperatura e o ruído do ambiente, proporcionando um espaço mais agradável. Além disso, impermeabiliza e elimina a umidade. Descubra a tinta emborrachada Anjo e não seja pego de surpresa. Nós vimos aí já o que foi o jogo de volta da equipe entre Içara e São Bento Alto. E agora nós vamos ver de como foi o retorno, a visita do AEC Araranguá lá na casa do Metropolitano. Trazendo para vocês então agora, você confere comigo. Boa tarde, só antes agradecer o Fabrício, que foi quem liberou os gols ali pra gente no Içara e São Bento Alto. Esse dia a gente esqueceu, não cobrou, então a gente esqueceu de dar os créditos para ele. Acho que eu falei no final, depois. Aí eu avisei que a gente falou no finalzinho, mas vamos dar os Peço créditos. desculpas. O Fabrício, né? Você deu as marcas pra gente. E agora vai ser o Enzo Marques da AVM, da Artimaria. Já quero deixar um abraço, né? O canal do Fabrício cada vez mais também é um dos grandes responsáveis por colocar as equipes aí também na vitrine, assim como a AVM, grandes profissionais que fazem um papel aí e cada vez mais vem trazendo o que de melhor acontece. Então, obrigado aí ao canal do Fabrício, quem nos cedeu as primeiras imagens. E agora nós vamos então para o canal da AVM, que também foi aí até no Darcy Marini trazendo as informações.
Aí não tem, né? Deixar aquela bola nos pés dele. Não. O Matheus já concordou, o Christian deu uma olhada, não tinha como, né? O Matheus não teria como não ser o que nós vimos aí. Aí depois também o Dudu, feliz também, num bate-rebate aí do goleiro, né? Bem tranquilo, também fez o gol dele. Merecido, porque o Dudu também tá fazendo um campeonato, né? Assim, chegou esse campeonato com a gente, grande jogador, tá? Tá muito bem. É um jogador que assumiu a responsabilidade também, vestiu a camisa, e é aquilo que o Christian já falava, acho que numa outra ocasião que nos encontramos, que não basta ser só um bom jogador, não basta ser só um bom nome, mas também tem que entender o espírito da equipe e tem que dar esse retorno, não só dentro, mas como fora de campo, né, Christian? O Dudu, ele. Não sei se ele tem muita amizade com o Andrei, com o pessoal do metrô, então ele chegou, literalmente não sentiu o peso da camisa. Ele chegou, botou a camisa e jogou. E alguns às vezes chegam, não consegue, demora um pouco para entender como é Alarme. O Dudu também vinha jogando muita Verde Vale, não vinha jogando nos campeonatos regionais da Alarme, só Série B. E ele chegou, botou a camisa, jogou, já entrou como titular e tá indo muito bem mesmo. Acredito que um dos melhores meio-campo aí desse regional. O Matheus também não tem, mesmo que não joga o Regional da Alarme, mas fez uma baita competição, Morro do Boi, acho que era, né? É, Que ele participou, então acho que não tem como não se adaptar, né, no Regional da Alarme, até porque com os caras que ele tem do lado também é impossível, porque a qualidade dele fica fácil, fica né? um pouco mais fácil. Inclusive, o Dudu é meu amigo particular. O Dudu foi um dos primeiros caras que eu levei pra jogar campeonato suíço, içarense e tudo mais. O Dudu eu conheço de longa data. Aí quando a Inclusive, gente, porque ele mencionou isso na ocasião que teve aqui. o Dudu é fera demais, eu gosto dele, a mulher dele, gente boa, os meninos dele, gente finíssima, é diferente mesmo, tá? Mas, lá no início ele teve uma lesão, ele foi pro Içara, jogou a Série B, depois ele teve uma lesão séria, entendeu? E acabou não ficando no início, e depois aí a opção de treinador ou de próprio dirigente, mas o Dudu, a gente sabe da qualidade dele, já faz tempo que eu conheço ele. Jogador de salão, sintético, suíço, campo, de tudo quanto é coisa, ele joga. Gente finíssima. É o jogador completo, né? Sim, Acho sim, que o sim. outro jogador também completo diz que se adapta em qualquer uma. Quero mandar um abraço para ele também, meu compadre Maicon Ermo. Também é outro jogador que não tem. Coloca na areia, coloca no suíço, coloca num campo, num set society, num 11, o cara dá conta do recado. Isso é bom, quem ganha somos nós, né? E as equipes também. O Michael Ermo tá fazendo uma competição que ele me surpreendeu, tá? Sinceramente, a gente sabe da qualidade dele, mas a parte física dele tá muito bem, tá muito acima mesmo, tá? Parece que eu falei pra ele, cara, tá ficando igual vinho, e quanto mais velho, melhor, porque ele tá fazendo uma competição muito boa. E além de jogar, ele tá marcando muito bem, que era uma deficiência que ele às vezes tinha um Sim. pouco, mas ele tá muito bem mesmo. Senhores, falamos do elenco, falamos aí de como a equipe se projetou. Agora, diga-se de passagem também, um dos grandes responsáveis das equipes estar na grande final, porque não basta muitas vezes ter um elenco bom, ter bons nomes, se na hora de colocar o elenco em prática acaba não acontecendo. Mas a equipe do Içara está muito bem, porque o Roto voltou, né? Construiu a equipe, problemas de saúde, precisou se afastar, mas eu acho que realmente precisava. Não que, vamos dizer que em questão da saúde, mas precisava acontecer aquilo, porque precisava ser ele de volta, precisava ser ele para conquistar um título inédito por Içara e agora também fazer uma outra baita competição, ter passado também, porque veio de uma crescente, fez uma baita competição, foi para a Copa Sul, sofreram aquele que até hoje a gente não consegue explicar o que aconteceu com o Içara e agora volta para o Regional da Alarme também com uma boa equipe, mas colocando as peças e fazendo elas darem o resultado que se esperava, Matheus. Futebol é muito. Ganhou, tá tudo certo, perdeu, tá tudo errado. Não é assim também que funciona, né? A gente tem que analisar, principalmente nós diretores, que o Metrô não vai ganhar tudo, o Içara não vai ganhar tudo, nem o clube vai ganhar tudo. E futebol é bacana por causa disso. Aquela derrota lá, a gente não esperava, mas futebol. Se fosse vôlei e basquete seria um pouco diferente, mas o futebol proporciona isso aí. E ele voltou bem, escutando um pouquinho mais, que é um pouco teimoso às vezes, e é meu amigo particular, eu posso falar isso. Mas ele é um cara que se dedica demais e às vezes precisa escutar um pouquinho mais. Eu falei pra ele, a gente conversou, teve uma boa conversa. Mas ele é um cara que se dedica demais e gosta muito, entendeu? Vive isso. Eu sei que ele, numa noite antes do jogo, ele não dorme, ele é ansioso, ele é nervoso. Mas ele merece e ele se dedica muito dia a dia. Às vezes manda mensagem pra gente de madrugada, pensando em alguma coisa e tal. Então, eu acho que ele tá bem. Esse campeonato ele tá mexendo bem nas peças, tá? Tanto que a gente no segundo tempo às vezes mexe, melhora o time. E quem sabe a gente consiga levantar esse outro caneco aí, né? Mais um pro Içara, né?
Deixa nós levantar um, né, Cris? Já levantaram um esse ano, né? Não, já levantaram ano passado, deixa pra nós. O Christian, e agora fala pra gente como é que faz ter Gonzaga Migliolin, que é um cara que dispensa comentários. Agora também tem que ter o presidente também tem que ter o coração bom, porque o que a gente viu lá no jogo de ida do AEC, onde o Metropolitano foi no AEC, com uma equipe totalmente repaginada, colocou em campo uma coisa que eu acho que a gente nem ousava, né? Imaginar que a equipe do Metropolitano entraria em campo. Como é que faz aí quando tem um técnico desse, confia de olho fechado, bota o coração para segurar, ou como é que Eu faz? tava assistindo a reprise no domingo de manhã. Eu acordei de manhã, fui assistir o jogo. Até agora, a própria arte da VM não entendeu como é que o Metrô jogou os 2 jogos. Botaram o Léo de volante. O Léo jogou os 2 jogos lateral direito. Não era 3 zagueiros, era 2 zagueiros, o Léo jogando lateral direito, o Léo Bittencourt. Aí adiantou o Gauchinho e o... Isso. Com praticamente 3 volantes, aí, com o Gauchinho e o Juan saindo um pouquinho mais. Entreguei a tática do jogo agora. Agora. Mas assim, nos 2 jogos próprio, na narração, o pessoal não entendeu como é que o Metrô jogou, porque é algo que até então é meio até estranho a forma de jogar. Botou um zagueiro lateral direito, enfim. E acabou dando certo, encaixou, a marcação fechou, enfim. Como eu falei, não foi foi questão do Gonzaga ver como é que o time ia se comportar, porque nós não tínhamos o Andrei no primeiro jogo, e o Dudu machucou no primeiro jogo lá em Aranguá, não estava em condições 100% para jogar o segundo, então ele acabou optando por manter a escalação. Agora com os 2 em condições, eu não sei o que ele vai fazer. Mas, respondendo a tua pergunta de ter o Gonzaga melhor, assim como eu acho que é importante a figura do Roto, porque é importante, principalmente no amador, tu olhar para o banco e ter alguma referência. No Içara eles têm o Roto, que não tem uma história de treinador grande no futebol amador e profissional, mas é uma pessoa que ajudou a fundar o Içara, é um cara respeitado dentro da diretoria do Içara. Então eles veem o Içara ali, eles veem alguém respeitado pela diretoria do Içara ali. No Metrô, a gente vinha, na minha gestão, quando eu assumi, era o Jean Reis. A gente veio com alguns insucessos, Copa Sul e Larme, que a gente foi vice, e a gente precisou mudar essa figura. Mas quem que a gente traz para ser um treinador? Onde tu tem um time que está há 10 anos ganhando quase tudo. Então, é difícil tu trazer alguém que não tenha um peso, ou seja muito ligado ao Metropolitano, ou que não tenha um peso, que eles olhem para o banco e seja respeitado. Então, a gente elencou alguns nomes e chegamos no nome do Gonzaga, que é um cara que pode ir em todos os municipais da região, ele está assistindo todos os municipais, ele está assistindo todos. Nunca vi alguém que goste tanto de futebol amador igual ele. Então a gente chegou no nome do Gonzaga, a princípio ele não queria vir, porque disse, eu não vou ser treinador, eu vou ser o escalador, como diz ele, porque um futebol amador não se treina. Só vai lá, vai pegar os melhores e vai treinar. Aquele trabalho que se faz na quarta-feira é insuficiente para dizer que é um treino. Sim. Mas é importante estar aqui para ter a figura aí fora do campo, que os atletas vão te respeitar. O treinador tem suas teimosias, como o outro tem lá o Jean Restinho, todo o Gonzaga tem as suas, tem as convicções, que a gente pode chamar de teimosia, mas é um cara que escuta a gente muito, ele pede o que acha, o que não acha, a gente dá as opiniões. Final da história é ele que escala, porque eu sempre falei, se é para mim tem que dar escalação, ou eu de treinador, não preciso ter treinador, então é ele que tem a decisão dele. Mas é um cara muito do bem, que está sempre aberto às opiniões. Então, gosto muito de trabalhar com o Gonzaga. Senhores, mencionamos as equipes, mencionamos os 2 técnicos ou escaladores, como queiram assim ser chamados, mas a gente sabe que vocês têm um outro suporte que é indiscutível não mencionarmos. É uma equipe completa que faz as coisas acontecer. Menciono aqui, quero mais uma vez deixar um abraço para ela, a Andrea, que é a esposa do Christian, porque eu não me esqueço nunca, estava antes de começar o regional da Alarme, o Metropolitano estava lá, acho que cavando, fazendo algo em terras, e lá estava ela ajudando. Na ocasião que nos encontramos lá no São Bento Alto, uma chuva num domingo, o André a gente quase não enxergava, né? Só via aquela roupa toda suja. Chegamos no AEC, a gente não sabia qual era a numeração, fui perguntar para ela, ela sabia do início ao fim. Aí ela me ensinou, não, eu sei porque eu lavo o uniforme. Pessoas que fazem as coisas acontecer, quero deixar um abraço para ela. Também tem outros, aí o Edu, impossível não mencionar, e também tem o preparador físico da equipe do Içara, as pessoas que fazem realmente a coisa acontecer, que é aquele cuidado da lavagem do uniforme, que é o pessoal que é responsável, que fica lá atrás, o pessoal da bilheteria, as 2 equipes muito bem servidas. Eu acho que é isso que faz o sucesso das 2 equipes. Sem esquecer, também não posso deixar de mencionar aqui, Marcos Darouti também,
que é um gigante também, que está sempre reforçando, um apaixonado pelo Içara, assim como o Coral é pelo Metropolitano, é indiscutível, não. E é muito bom ter esses tipos de profissionais, porque a gente sabe que a gente presta atenção. Às vezes a gente não consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, eles são responsáveis pelas fotos, pelos melhores ângulos, e o pessoal também que faz as coisas acontecer. Gente, chegar numa final e ter esse suporte dá vontade de ser presidente de novo, de correr, de encarar, de passar pelos tropeços que às vezes as competições nos trazem? Assim, só falando primeiro da minha esposa. Ela foi um exemplo, né? Semana no grupo dos presidentes, só para... Ela já comentou, ela já tá ligada, ela já comentou também. Um mau exemplo, Enfim, mas conversa interna, piada interna. Eu sei o que o Cris falou, tá? Mas, enfim, eu acho que uma das poucas coisas que motivam a gente a ser presidente do futebol amador é quando a gente, para o jogo do próximo domingo, a gente deve estar movimentando em torno de 40, 50 voluntários. Não é pessoa que vai lá para ganhar 10 reais, 50 reais, 20 reais, não, eles vão lá de graça. Que eles vão estar lá já desde domingo de manhã cedo, montando bar, arrumando placa, botando rede, arrumando vestiário, limpando vestiário. Enfim, e a gente vai movimentar de 40 a 50 voluntários para fazer uma estrutura e ter toda uma estrutura legal para todo mundo ser bem recebido. Então, assim, isso é o que ainda motiva a gente a ser presidente. Porque, realmente, legal, um só vai ser campeão. Os outros 7, 8 vão estar frustrados por não ter ganho. É só um presidente que vai ser campeão. É só uma diretoria que vai ser campeã. Mas quando tu chega num jogo e tu vê todo mundo 3, 4, 5 lá, 9 horas da manhã, subindo bebida pro bar, limpando o vestiário. Legal. É o que vale a pena e motiva. É só isso que vale a pena, sinceramente, ser presidente é o que vale a pena. Porque se fosse pensar só no título, é muito difícil. A tua chance, muito mais fácil não ser campeão do que ser. Então, quando chega nesses momentos que a gente realmente chama no grupo, preciso de gente para trabalhar até a André que faz essa lista e a escala. Preciso de gente para trabalhar no domingo ou na sexta-feira para limpar os vestiários. Não, eu posso citar o horário. Isso é legal, isso é o que motiva a gente a continuar se incomodando com o futebol. Matheus, além dessa equipe, também tem aquele pessoal que, quando o Içara foi campeão, acabou tendo que dividir a cama com aquele troféu também, que faz toda a diferença. Acho que esse pessoal que faz as coisas acontecer e que dão um suporte que também faz a coisa valer a pena? Não, é gratificante, a gente gosta. Quem gosta de futebol dificilmente vai ficar longe de futebol, não sendo presidente, mas vai estar envolvido de alguma forma, ou patrocinador, ou ajudando. Então, eu acredito que seja o meu último mandato, o ano que vem acaba, certo? Mas, mandato de presidente, né? Mas no time a gente não vai sair, a gente vai estar sempre ajudando. A minha esposa se envolve um pouco menos, até por questão de trabalho também, a gente trabalha no sábado e tal. Mas ela é parceira, porque, olha, a gente é batalhado, tá? Durante a semana, durante o final de semana, às vezes perde um domingo, às vezes perde um sábado, às vezes perde uma viagem. Porque o presidente não pode, né? Porque os outros podem, mas o presidente não pode. Eu tô com o coração partido. O presidente não pode. Então, tipo assim, mas é gratificante quando chega assim. O Içara hoje, principalmente nessa segunda diretoria, a gente estruturou um pouco mais, entendeu? Hoje a gente tem um aporte grande de pessoas. Mas tem jogo que parece que assim, não, esse jogo todo mundo tem alguma coisa. E a gente é obrigado a ir atrás, entendeu? O presidente não pode correr. O presidente, o vice. Então, às vezes fica difícil, mas assim, chega numa final, todo mundo pega junto, chega numa semifinal, quando a gente aperta. Mas hoje a gente tem bastante pessoas ajudando, eles não podem reclamar não, tá? No Içara tá bem, bem bacana de tocar o negócio. Cada um responsável pelo seu setor e já sabe o que tem que fazer. Livro Gestão Profissional na Prática, escrito por Felipe Colombo, da Anjo Tintas. Este best-seller oferece um guia prático de empreendedorismo com narrativas inspiradoras da trajetória na empresa familiar até a liderança. Conheça agora o livro Gestão Profissional na Prática. E agora eu pergunto para vocês. A gente sabe que é tudo muito bom, é tudo bacana. Claro, chega-se numa grande final que se projetou no início da competição. E o que vocês mencionam que o presidente não pode e não deve, às vezes não pode perder o jogo, não pode isso. Vocês também são os grandes protagonistas de um outro que, vamos dizer assim, não é um problema, mas é uma outra questão que acaba chamando a atenção quando fala assim Içara e Metropolitano, que é a questão das torcidas na grande final, porque a gente sabe que já teve aí, né, em questão de isso pode, isso não pode, estão preparados já para receber as torcidas na grande final, ou seja, no Complexo Içarense ou no Barão e no Darcy Marini, porque a gente sabe que a torcida também, mesmo que o presidente tente
né, dizer que tem tudo certinho, tem que respeitar. Sempre vai ter um que grita mais, tem um que acaba não respeitando. Preparados para mais uma final? Eu acho que foi a primeira conversa que a gente teve na Copa Sul, né, Cris? Na reunião, né? Eu falei, isso que a gente teve o ano passado, a gente não pode ter. Porque daqui a pouco acontece alguma coisa e a gente é o responsável por isso. Querendo ou não querendo, quem está na frente é o responsável. Sempre tem uma diretoria. Então, a primeira conversa que a gente teve, a gente vai alinhar alguns pontos, eu acho que conversar durante a semana. O metrô tem uma estrutura diferente do Içara. O Içara não tem estrutura, na verdade. Mas a gente vai tentar ajeitar o melhor possível para receber bem o metrô. E questão de pode, não pode, eu acho que esse ano, esse alarme, eu acho que, na verdade, própria Copa Sul, vamos entrar, eu acho que tem que fazer divisão da torcida. Houve um problema lá no metrô, houve um problema no Içara. Sabe que é complicado, a gente sai fora da mão às vezes, entendeu? Mas eu acho que tá tudo resolvido, questão de torcida, entre nós nunca teve problema. E a gente vai fazer 2 finais boas, bonitas, e botar segurança, e eu acredito que não vai ter muito problema não, ô Tati. Até porque o pessoal já passou aquela euforia, acho que agora já vai... Compartilha, Christian, desse mesmo pensamento? Eu compartilho, na verdade, fazendo um breve histórico. Teve um primeiro jogo no Darcy Marinho, acho que foi na Copa Sul, né? Aquela da curva. Foi. Enfim, que daí a gente posicionou o Içara na curva, houve um mal entendido, o Içara acabou não... Não o Içara, os torcedores acabaram não gostando. Enfim, aí depois a gente foi Isso já foi o jogo da volta. Aí no último jogo, último final da alarme que a gente teve no Darcy Marini, a gente já deixou daí o Içara, onde muita chuva, a gente não tinha nem por que separar, porque o Darcy Marini tem uma estrutura separada já só para a torcida visitante, que é a curva que a gente chama, que fica com a arquibancada separada para evitar a separação. Que é mais arquibancada com todas as condições, a única coisa que ela não tem, que a outra tem, é a cobertura para sol e chuva, mas enfim, que isso... Hoje no Amador eu acho só o metrô e o AEC que tem uma arquibancada coberta. Mas, enfim, mas é um local muito bom para ver o jogo. A gente acabou separando e vamos passar uma régua nisso aqui, vamos separar. Mas teve um abençoado que foi lá e roubou uma bandeira do estádio. Acabou jogando, deu um burburinho. Erro nosso, porque no meio da torcida tu não consegue controlar todo mundo. Tu não consegue ir lá e controlar todo mundo. E eu também não vou lá bater boca com o pessoal alcoolizado para dar, devolve. Não vou, enfim. Enfim, houve um erro da torcida do Metropolitano que eu acho que não deveria ter acontecido, mas paciência. Aí teve o jogo da volta, daí fica aquele um querendo dar o troco no outro. Que eu acho que, como foi o Matheus, eu acho que tem que dar um basta. Hoje a gente iria fazer uma reunião da diretoria do metrô, mas aí eu acabei nem marcando, porque o Coral me convidou para vir no programa. Eu deixei para fazer essa reunião amanhã à noite com a diretoria para a gente definir a logística do jogo. O que já está definido? A torcida do Içara vai ficar na parte da curva por questão de separação, ponto. O que vai poder entrar, o que não vai poder entrar, a gente vai definir amanhã, mas minha opinião particular é que não tem problema entrar com banda, esse tipo de coisa, não vejo problema. A única coisa é a questão de bebida, coisa assim, que vai ser vendido lá dentro. Mas o que vai entrar, não vejo tantos problemas. Mas isso vai ser definido em comum acordo com a diretoria amanhã. Eu sou só o presidente e tem mais 40, 50 pessoas que me apoiam e a gente tem que ter o aval de todos. Mas acredito que vai ser um jogo que não vai ter grandes problemas. Espero que não tenha, pelo menos. Espero que fique só dentro de campo. Já falei isso, Matheus. Acho que são 2 bons times e espero que fique só dentro de campo e saia que erre menos e que seja melhor. Confesso que eu, como torcedora e com quem assiste, com quem gosta de ir com a família até o estádio acompanhar uma grande final do futebol amador, espero que realmente isso aconteça. Mas isso é como a gente diz, a gente não pode projetar também o que vai pensar um torcedor, mas o fato já dos presidentes assumirem, de certa forma, entre aspas, a responsabilidade de repassar esse recado às suas torcidas, aos apaixonados pelo esporte, já dá uma certa tranquilidade, que veremos sim uma grande rivalidade, mas uma rivalidade sadia entre as duas equipes, que é o que a gente espera para uma grande final. Com certeza é isso que veremos entre Içara e Metropolitano. Porteiro Luvas nas mãos dos melhores goleiros. Conheça as luvas Porteiro e surpreenda-se com a qualidade. Siga-nos no Instagram, @PorteiroLuvas, e leve a sua performance. O que eu falava lá de Matheus Cândido, Christian, sou obrigada a mencionar que o Juan também, meu amigo que está correndo, também aí tá numa crescente muito grande, e eu acho que isso também a gente fica feliz em ver esses jogadores ter essa projeção, que a gente torce, a gente é acostumado, e assim como a gente às vezes sentava em casa para ver voo mais longe, Ronaldinho Gaúcho, né, e tantos outros nomes, ver esses meninos, esses jovens, esses jogadores do nosso futebol amador também nessa crescente é incrível, né? O Juan é um fenômeno, né? E é um guri que tem, acho, 22 anos, então ele tem aí mais
15 anos de futebol amador, tranquilamente se cuidar, né? Eu gosto de uma cachaça, né? Mas o Juan é um fenômeno. Faz o corte, É. Mike. Mas o Juan é um fenômeno, é um grande lateral que ainda vai, por muitos, muitos anos, vai ser destaque no futebol amador. E assim como outros atletas que a gente tem, muitos falam, o Metrô é um clube velho. Se for olhar a média de idade do Metrô, é um bom exercício para fazer ali, para a gente levar. Ele vem fazendo uma renovação. Nós temos o Fá com 42 anos, mas nós temos o Juan com 21, o Cardoso com 24, 25, o Léo Bittencourt também nessa faixa ali, um pouco, na faixa dos 30. Então, assim, tem atletas muito velhos, Passarella, que todo mundo acha que tem 40, tá com, acho, 33, 34. Não, passei em 36. Passa, mentiu a idade para mim, passa. Mas, assim, Passei em 36. mas a gente 35 ou tem 36. alguns atletas novos, então a gente vem fazendo uma renovação. Então, a gente vem, eu acho, fazer uma renovação sem quebrar uma espinha dorsal do clube. O Andrei, que todo mundo acha que tem 35, tem 28. Né? É igual o Cândido, né? Olha pra cara, parece que tem. Eu falo O pra ele Cândido também tem 22, eu acho, 23. Isso, ele mencionava aqui Eu na falo pra semana ele que rodou passada. murcho, trabalhou muito no sol. O Cândido disse que eu falei pra ele, o próximo acerto nosso vai ser um implante de cabelo pra ele. Matheus Cândido é o teu presidente que tá falando, a gente nem riu, né? Não, foi ele mesmo que falou. Eu e o não foi- Coral, nós ficamos sérios agora, né? Foi ele mesmo que falou. A beleza é uma deficiência genética. Lá do... Fizemos uma cara Mas de o que não tem de paisagem. cabelo tem de futebol, né? Bem, não, tá bom. Gente, nós vamos daqui a pouquinho, antes de irmos para a nossa seleção, em nome de Transportes Frigo, há mais de 20 anos no mercado, oferecendo soluções confiáveis para transporte comercial e industrial. Quando pensar em transporte, pense em Transportes Frigo. Eu quero fazer um apanhado, por quê? União da Praia foi campeão no Rincão. Quero pedir desculpa aos torcedores do Tigre, mas nesse jogo não poderia mencionar que o meu Grêmio ganhou do Criciúma, porque eu sou gremista. Também sou aí do Tigre, mas sou gremista. E nós tivemos também o Caravaggio campeão aí da Série B do Catarinense, onde venceu nos pênaltis. Empatou no primeiro jogo e agora a final em 1-1. E claro, o grande protagonista dessa grande final que nós estamos vendo aí, os registros nas penalidades, o goleiro Arthur defendeu 2 cobranças e sagrou-se, claro, aí vamos dizer assim, o ídolo, né? Não teria como não ser o ídolo da torcida, porque 2 penalidades não teria como não ser dessa forma. Mas o cara que bateu o último ali deles, tem que ver se não tá em esquema de aposta ali, tá? Foi feio, Coral. Eu realmente vi. Claro, dentro da zoeira, claro, Esse goleiro do mas... Caravaggio é muito bom, tá? Bom goleiro. Mas o outro destacando da pessoa, o Danielzinho fez um campeonato muito bom também, né? Eu acompanhei vários jogos do Caravaggio. Ele tá muito bem. E tá sendo cogitado aí em time grande, hein? Eu já ouvi. Tá sendo cogitado. Mas pode é ser que bom, dê isso certo. é bacana, é bom de ver também, né? É merecido também essa nova, essa equipe do Caravaggio. A gente fala aí também em questão de todo o pessoal que faz as coisas acontecer. É muito bom coroar e ser dessa forma, né? Então ficou registro. Aí mais uma vez foi o Mike Coral que foi em busca, né, das imagens. E tá aí, a gente trouxe então o Caravaggio, é campeão então da Série B do Catarinense. Essas imagens são da FCF TV, que é da federação que transmite ela mesma, né? Todos os jogos da Série B do Catarinense. Excelente trabalho. Esse aí foi o grande pênalti Meu batido. Deus, esse aí foi. Já pensou de jogador ter um bate pênalti na final? Nossa senhora. Parabéns ao Caravaggio, né? Que não tem nada a Daí ver com agora isso. tu imagina, né? Os dois chegaram. O Matheus chegou a respirar fundo com a pergunta do Christian. Imagina se o jogador teu base não quis nem, né? Não quis Nem vamos comentar. Nem pensou, nem Não vai nem pro memorizar, vestiário, né? vai embora direto. Vai embora de a pé, não é nem. Gente, em nome da IGTEC, há quase 15 anos no mercado, oferecendo peças para mineração com credibilidade e durabilidade. Conheça a expertise da empresa do nosso amigo Alex Carrador antes da nossa seleção. Também vou mencionar que na semana passada a gente trouxe aí alguns apanhados da Copa MESC, que é lá do meu lado, né? E lá eu quero dizer que o Araranguá venceu aí a equipe de Timbé por 2-0. Na categoria livre, né? O Balneário Arroio do Silva venceu a equipe do Ermo por 4-1. E nós tivemos também o Sub-15, praticamente deu um passeio, né? Porque a equipe de Araranguá venceu por 13-0 a equipe de Timbé e o Arroio do Silva venceu por 7-0. Então, passando um apanhado lá, tivemos outros jogos na Copa MESC, mas vou falar das 2 cidades que são pertinhos de mim. E para finalizar, antes de irmos para a seleção, eu trouxe a Copa MESC falando do Sub-15 e do Livre, porque, querendo ou não,
mencionamos aqui que Sara e Metropolitano estão na grande final do Regional da Alarme, mas tinham também o Sub-18, que acabou ficando na metade do caminho, né? A gente sabe que quando projeta, a gente não fala muito, mas o Sub-18 merece ser também mencionado, porque as duas equipes tinham uma boa equipe, tinham meninos que podem aí, mais para frente, também construir uma história dentro do nosso futebol, e as duas equipes acabaram aí, nós temos na grande final o AEC, que não está, né, na categoria principal, e nem o Sersan, que a gente mencionava que o Sersan veio para resgatar tudo que a categoria livre não fez, aí o time principal não fez, mas a Sersan e a EC disputam aí o Sub-18. Matheus, deixar também aí um reconhecimento para a equipe do Sub-18 do Içara? Um agradecimento, principalmente ao Leandro, que toca para nós lá, a parte do Sub-18. Infelizmente ele teve umas três peças que não vieram nesse jogo, mas méritos também do Sersan, que ganhou o jogo no pênalti. E uma infelicidade, eu tava bem na linha, a bola que o Sersan fez o gol, para mim até agora não entrou, mas também tinha muita areia, também confundiu ele, entendeu? A gente teve que botar areia, que tinha muito pantano ali, muito lodo. Mas fizeram uma grande campanha, levaram o azar, faltou essas 3 peças, mas pro Içara foi um bom campeonato. O méritos do Sersan, e até tava falando, se desse Içara e metrô em cima e embaixo, Içara e metrô, Ficou os dois fora. ficou os dois fora. Mas tá bom, faz parte também. Cristiano, não podemos deixar de mencionar o Sub-18 do Metropolitano, que é uma equipe, uns meninos aguerridos que vibram, que vão para cima e que vem construindo uma história e fazem toda a diferença também dentro do clube, mas se despediram da competição aí na fase final. Dá parabéns pro Thiaguinho pelo trabalho que ele fez de captação. Sempre falo que é mais difícil captar atletas pro Sub-18 do que pro time de cima, porque no time de cima um jogador já vai indicando o outro, e tu achar esse guri na base é até mais complicado. O time do Metrô eu achava que era um time bem montado, talvez com melhor até do que o time do ano passado, que foi campeão da Alarme. Muitas peças boas, inclusive a gente tem alguns atletas já inscritos no time de cima e alguns que a gente ainda deve manter inscrito para jogar o estadual. A gente pode escrever até 35 atletas para o estadual, então a gente vai manter alguns atletas porque são muito bons mesmo. A base é algo que eu comentei no Congresso Técnico desse ano e eu bato o pé que para o próximo ano não serei mais o presidente do Metrô, mas eu defendo essa ideia que não adianta fazer base por fazer, hoje é feito por fazer, os clubes, a maioria, terceiriza a incomodação para um DME do municipal, porque para não se incomodar. Então, porque o que acontece? O Matheus é prova disso, enquanto a gente está no mesmo dia, tu não consegue dar atenção pro time de baixo, porque tu tá preocupado com o time de cima, se o cara chegou atrasado, o cara não chegou atrasado, se tá faltando sem água, tu tá olhando o time de cima, tu não consegue dar atenção pro time de baixo. Então, o Gonzaga é um cara que gosta muito, trabalhou a vida inteira dele com base, e ele não consegue parar para olhar os jogadores. Então, eu defendo que a base deveria ser num calendário separado, numa outra época, onde assim, vamos jogar só a base agora. E daí abre, e às vezes é um fardo que alguns clubes não tem como fazer os dois times. Às vezes deixa aberto, se o Metrô quer fazer o time da base, tem algum benefício lá pro time de cima, talvez uma taxa de inscrição mais barata no principal, não sei, alguma coisa que construa para incentivar os clubes a fazerem, e deixa aberto para as escolinhas que tem na região fazer. Cris, só desculpa Como é cortando. Lude. Como é a Lude hoje? Isso. O Sub-17 vai ser disputado agora. E vai começar essa semana. Que daí o que Sábado acontece? começa. Tu consegue ir pro estádio ver, aquele guri, tu consegue jogar pro time de Sim. cima, esse não consigo. Então tu consegue aproveitar melhor os atletas. Hoje a impressão que me dá da base da Alarme é que é feito por obrigação. Não é feito com carinho e dedicação. Pedir desculpa pros meninos no vestiário no último sábado. Assim, desculpa por eu não poder estar aqui todos os jogos para fazer uma preleção para vocês, para conversar. Porque eu não tenho. Eu tô lá olhando se tá tudo certo lá pros árbitros, se tá tudo certo no vestiário, tá correndo em outras coisas do campo. Então, acho que isso deve ser desmembrado para te poder dar atenção. Mas tivemos uma infelicidade falando do jogo. Perdemos principalmente o primeiro jogo, 3-0 lá, então ficou um resultado difícil de reverter no segundo jogo. Mas falei para eles, não interessa, eu acho que vai ser difícil reverter, tomara que reverta, mas se não reverter, pelo menos vamos terminar esse campeonato com honra. Eu acho que a gente abriu 2-0 em menos de 10 minutos. Com 15 minutos perdemos um pênalti, onde a gente podia ter até igualado o placar, e depois daí deu uma equilibrada, e o AEC fez um gol no finalzinho. Mas foi um grande campeonato, e ano que vem aí, sendo desmembrado ou não, acredito que o Metrô vem forte para a base novamente. Compartilho com o Christian dessa fala também, para até não que só as equipes, nem só os presidentes deem essa devida atenção ao Sub-18, até propriamente a mídia,
né? O pessoal que divulga, porque realmente o que acontece? Hoje, quando a gente vai falar, até porque a gente não vê, a gente não presta atenção nesse jogo, não que eles não mereçam, mas a gente acaba tendo outros afazeres, vai, como diz o Christian, às vezes está a caminho do jogo, quem vai para assistir, quem vai para a transmissão, e a gente acaba simplesmente mencionando o sub-18 lá no final do texto, ou lá no final das informações. E ainda bem que temos, claro, o Maico Coral, tem o Marcos Darouti, tem o pessoal lá do AEC, o Gerves, Júlio Kleiser, os fotógrafos que estão lá que acabam trazendo. Mas muitas vezes a gente acaba nem pegando um registro para demonstrar que eles estiveram lá e fizeram um baita campeonato. Também vale a pena repensar para que eles tenham, porque eles fazem parte também, né, da instrução e da constituição também das equipes. Eu acho que os clubes precisam analisar melhor essa gurizada que tá aparecendo. E como o Cris mencionou, deveria ser aberto. Não só os clubes que participam do alarme. Até para os clubes olhar o 17. Aquele guri tem 17 anos. Eu vi um do metrô, um número 7 ali, que para mim ele vai ser um fenômeno. Se ele não for profissional, ele vai ser um fenômeno do amador. O Lucas... É muito bem, muito Caetano, bem. bom jogador. Passada larga, cabeceia, cabeça em pé direto para jogar. Eu fiquei impressionado. O Içara também tinha os 2 jogadores, até tem um inscrito no time de cima também. Felizmente ele foi pro Tubarão, o Gustavinho não veio jogar esse jogo. Inclusive, acho que lá no Barão teve um menino, não tinha, Matheus, que entrou no lugar do Beto, não era da categoria de base, não? Parecia, porque era bem novo. Eu não, Até não a gente vi se mencionava. esse jogo eu não vi. No jogo contra o Sersan daí. Isso, com certeza. Sim, foi. Nós imaginamos. Entrou. Aí ele foi pro Tubarão, até ele Isso fez é contrato com bacana, o né? Tubarão. Porque às vezes Mas- eles estão lá nos jogos sub-18 pensando, eu também quero estar. Mas é por isso mesmo que a gente tem que fazer isso separado, pra gente dar mais atenção. Entendeu? Pode ter moleque muito bom ali no meio, que pode ser um profissional amanhã depois, ou até mesmo aproveitado nos times do amador aí na região. Senhores, vamos dizer assim, uma breve repaginada na mente, se preparando já para nós ir para a nossa seleção, mas antes de ir para lá, onde vocês vão puxar a responsabilidade. Christian, feliz, sensação de dever cumprido, de já estar garantido aí, já preparar o Metropolitano para o estadual? Dever cumprido no metrô tu nunca tem. Infelizmente a gente vem com é um fardo bom, mas que é um fardo. Tipo, a gente chegou na final da Alarme e eu te brinquei, pô, vou entregar o metrô pelo menos aonde eu recebi, que é classificado para uma Copa Sul e com calendário pro ano que vem inteiro. Então, eu não sei se me falta a palavra se é bom ou ruim, mas tipo, chegar no final do metrô a gente sempre fala que é quase que obrigação. Por mais que o time do AEC tinha um time brilhante, que poderia tranquilamente ter ganho do Metropolitano, tinha condições técnicas para ganhar do Metropolitano, mas talvez se caísse para uma semifinal, ficaria marcado quase como uma vergonha, sabe? Como aconteceu com o Içara com a RB. O time da RB era muito bom aquele time, tá? A gente ganhou o primeiro jogo, empatou o segundo e era um baita time. Mas fica marcado pelo investimento, pelo poder, pela camisa, que talvez fosse vergonha. Então a gente, graças a Deus, está na final, classificamos para a Copa Sul do ano que vem. Vamos tentar ser campeão dessa Alarme aí para coroar essa nossa campanha. E vamos ir forte para o estadual para buscar esse quinto título estadual e deixar o metrô definitivamente como o maior clube do estado no futebol amador. Matheus, sensação, claro, tem muito que vibrar frente à equipe do Içara, foi campeão frente à equipe do Metropolitano, uma grande equipe que já construiu o seu legado, vai ficar com o nome marcado para sempre no Içara, mesmo não sendo mais presidente, vai ficar para sempre, está mais uma grande final, mas tem um pontinho de lamentação por não ver o Içara também no estadual? Então, Tati, a nossa projeção seria chegar no estadual. Vamos ser bem sinceros, né? Mas aconteceu de futebol, como o Cris falou, tem times bons, mas o Içara é novo, mas a pressão também já é grande. O Içara é novo, mas a pressão é grande. O investimento, a estrutura que a gente dá para os atletas, não estrutura física, mas tudo que eles precisam a gente consegue. E para não passar um ano em branco, a gente quer muito esse título, né? Foi botado na mente, a gente até reforçou o elenco e tudo mais. Mas a gente sabe que tem o Metropolitano com uma história muito grande, com um investimento já há muito tempo. E a gente respeita tudo isso, mas vamos em busca do título. Em nome de Livro Gestão Profissional na Prática, Porteiro Luvas, Transportes Frigo, IGTEC, Rara Academia, Network Internet, Metalúrgica Colina e Tinta Emborrachada Anjo,
São presidentes, são os caras que fazem a coisa acontecer, são os caras que mandam, querendo ou não, são os caras que também têm o respeito aí dos jogadores, da torcida, do pessoal, mas vão ter que fazer a seleção, vão ter que se comprometer e não adianta vir que, poderia colocar fulano, ciclano, beltrano, mas vou botar fulano. Eles fazem uma média. Vamos ver se eles também vão ser certeiros ou não. Vamos para a nossa seleção do amador. Ô, Tati, só antes aqui, vamos terminar os recados aqui, Vamos lá. depois a gente já encerra o programa. Tem aqui o do Dudu, né? O Dudu, crítica do Dudu Pereira, grande abraço a essas duas feras. O Júnior, Renato, bora galera. A Andrea botou aqui, abraço Tati. O Vinícius, que eu não vou arriscar o sobrenome dele aqui, vamos meu presida, Matheus. A Vanessa apagou aqui. O Alex Carrador, boa noite. A mesa, parabéns, Cris e Matheus, pelo nível da conversa. E Gustavo Rocha, bora presida, vamos e Sara. E esse a gente encerra os comentários de hoje e daí podemos ir para a seleção. Vamos lá, quero aproveitar, não poderia deixar aqui de mencionar, quero dizer que sou fã do Alex, da pessoa, do profissional, do técnico, do ser humano, fez uma baita competição, sempre muito solícito, sempre pronto para ajudar, e eu acho que é disso que a gente precisa. Estou com 2 gigantes aqui do nosso futebol amador e faço um trio de excelência aí com o Alex Carrador, também fechando, na minha opinião, um dos nomes que merece destaque nessa competição do Regional da Alarme, junto, acrescento Matheus Rabelo e Christian Mazuco, não só nesse de 2024, mas das últimas competições. Um abraço todo especial, tem todo o meu respeito, a minha admiração. Menciono também aqui, coloco Marcelo Mandelli na situação que mencionei na semana passada, que é outro cara que faz as coisas acontecer. Acabou o jogo contra a equipe do Metropolitano lá, ele estava lá nas arquibancadas, recolhendo lixo. E, Christian, eu mencionei na semana passada, eu ainda não descobri quem são, mas tá de parabéns, eu acho que isso vem de casa, vem da educação. Olhei para cima, não vou me esquecer a imagem, estava o Marcelo pegando os lixos e tinha 2 menininhas fardadas com as camisetas do Metropolitano ajudando. Tinha, eu acho que um 7 e a outra uns 10 ou 11 anos, e eu acho que é isso que faz com que a gente acredite cada vez mais no nosso futebol e também nas pessoas que estão envolvidas com ele. Gente, vamos lá? Vamos para a nossa seleção do nosso futebol amador, enquanto o Maicon traz aqui para... Seleção é do momento, futebol amador, alarme. Fica a critério de vocês. Aberto. Eu já puxar lá, vamos puxar só das antigas. Eu preciso saber se é do momento, é dessa alarme ou é seleção de todos os tempos, Maicon? Na realidade, na outra repaginação aí do Tira-Zaga, o pessoal desenterrava alguns, Maicon, é isso? Mas dessa nós estamos fazendo agora da atualidade, mas fica a critério. A gente pode fazer da atualidade, dar uma renovada. Eu acredito que vai ser citada a maioria da alarme automaticamente, né? Vamos lá, então? Então, vamos lá. Senhores, apostos prontos? Vamos começar com Matheus, um meio-campo. Meio campo? Achei que ele é goleiro, mas tudo bem. Rapaz, de misturando as coisas. Meio campo, eu não posso deixar de citar o Andrei, né? Não posso, jamais. Então, eu cito o Andrei. A gente tem muito lá também, mas eu cito o Andrei hoje. Christian, um zagueiro. Cleitão. O Cleitão, eu falo pra ele, não é só o futebol, tecnicamente. A liderança que ele tem em campo, ele é diferenciado. O Cleitão é... Tecnicamente, eu acho que tem outros zagueiros que até se equiparam a ele. Até pela idade, o Cleitão já tá um pouco mais... Mas o Cardoso tá fazendo um grande campeonato, o Léo Bittencourt, tem o Scheider também, que é um fenômeno. Mas a liderança que o Cleito tem em campo, ele se destaca. Matheus, um lateral esquerdo. Não posso sair. Eu gosto muito do Ederson, mas eu sou fãzaço do Fá. Eu sou fã, o Ederson vai me pegar depois, mas o Fá, além de eu ser amigo particular muito, muito do Fá. Então, mas o Fá, eu vejo ele jogando, eu tinha 10, 11 anos, o Fá já jogava, gente. Não existe isso aí. Ele jogava com 17, 18 e tá jogando ainda, cara. Eu tô ficando velho, parei, me aposentei como presidente e ele tá jogando ainda. Então não tem como deixar de citar o Fá. Christian, um meio-campo. Então, já botou o Andrei. Se for citar do momento, o Egon tá num bom momento, mas o Dudu, que eu vi ele já jogar essa alarme ali, o Dudu Pereira tá muito bem. Vai dar só um momento nesse campeonato. Matheus, fecha um outro zagueiro aí. Scheider, vou fechar hoje com o Scheider. O Scheider tá muito bom. O Baiano também tá bem, mas o Scheider tá fazendo um campeonato acima da média. E
Muitos questionavam porque ele se lesionou muito, né? Uhum. Mas esse ano ele tá muito bem, mas muito bem mesmo. Christian, um volante. Primeiro volante, Renatinho. O homem, eu tava assistindo a reprise do jogo no domingo de manhã e comentando com o André. Olha como o Renatinho tá em todas as bolas. Ele tá num lado, tá no outro. Ele é um cão de guarda ali que, como primeiro volante, é o melhor. Hoje não tem. Matheus, um outro volante fechando com o Renatinho? Eu não vou botar nem volante. Posso botar o meio-campo. Realmente o time vai ficar com 3 meio. Joga só com volante. Renatinho joga como pra zagueiro. cima, pra cima, vai pra cima. Não, mas você tem vários volantes. Mas eu tenho que citar um, né? Vocês botam a gente numa saia justa. Então, hoje, do momento, hoje Ai, vai ficar alguém bravo comigo. Mas O Marcos só tá rindo. o Meurer tá acima da média também. O Heverson e o Meurer estão fazendo um campeonato muito parecido, mas o Meurer O melhor é um bom jogador. é muito bom jogador. Então eu vou citar ele. Christian, um lateral direito. O Juanzinho, não tem como não ser hoje. Né? O Dedê também tá num momento muito bom, mas o Juanzinho eu acho que é um melhor do amador hoje, não tem como. Matheus, um centroavante. O centroavante é o Beto, né? O Beto, ele não é atual. O Beto é outro, tá chegando quase a idade do Fá e também tá jogando todos os campeonatos e muito bem. Eu não lembro do Beto. Eu conheço o Beto há bastante tempo, na verdade, desde quando ele voltou pra cá, mas o Beto, eu acho que se ele ficou uma ou duas fora da artilharia da Alarme desse tempo todo, foi muito, tá? Tanto no Caravaggio, quanto no Metrô, quanto no Içara. Beto Então, o 9 tem que fazer gol, né? Então, Christian, um atacante. Pra mim tem dois atacantes de lado que se destacaram, que é o Matheus Cândido e o Lima. Eu vou votar no Lima pela volta dele por cima nesse campeonato. O Matheus Cândido poderia estar nessa seleção tranquilamente, pelo que vem jogando. Mas vou votar no Lima pelo reconhecimento pro cara que vem de 2 anos de lesão e fez um campeonato brilhante. Vou votar nele por isso. Bacana, mas o Matheus já tinha guardado, voltou pra ele. Vamos num goleiro, então, agora, Matheus. então, é que são dois fenômenos, né? O Passa e o Pedro Paulo são dois fenômenos, mas o Pedrão, ele tá muito bem nessa Alarme. Ele fez umas defesas, principalmente ele contra o São Bento, ele fez umas defesas muito acima. Eu vou votar no Pedrão, entendeu? Vou votar no Pedrão. Eu misturo um pouco de momento com tudo, então a gente fica meio confuso, entendeu? Mas o Pedrão nessa Alarme, ele tá bem demais. O Passa também, já vi os jogos dele, tá muito bem também. Mas eu vou ficar com o Pedrão. Eu acho que são os dois maiores da história do amador, né? Não tem Não como tem. questionar. Não tem. Bota um, bota outro, não tem como questionar. É como se aquele É o tanto tanto faz, faz. né? É o tanto faz, né? Christian, um diretor. Diretor. O diretor é o que eu sempre falo que é a votação mais injusta. Eu falei pro Guilherme que é uma votação que até na Alarme não deveria existir. Porque é muito mais fácil ser diretor de um clube igual o Metropolitano e Sara, que tem um orçamento para gastar, do que tu pegar um time do Sersan, um time do Turvo, que não gastou esse ano. Então, eu acho esses caras que fazem clubes competitivos sem poder de investimento, eu acho muito mais complicado. Na função de diretor também são poucos que a gente vê hoje no futebol amador. Porque geralmente é o presidente que faz, o treinador que faz. Então hoje tem duas pessoas que eu vejo como diretor de futebol, que tem a figura de diretor, que é o Rafael Schuster e o Neguinho. Não tem outro que tem essa função de diretor. Hoje não. Quem é o diretor do Ser Santo? Não tem, tu tem o presidente. Quem é o diretor do São Bento, do São Vila Bento? Nova, não tem, Do São Bento é o Alex, por exemplo, que é o treinador. Então, O Alex, na verdade, é o cara aquele que cruza, cabeceia e. então assim, eu acho que é uma função que para votar, tu fica meio sem opções. Hoje, falar em diretor, tu acaba se restringindo a duas opções, que é quem são diretores de futebol no futebol amador. Então, até é uma sugestão para vocês pensar, porque tu tem poucas opções de voto. Tem o Tranquilo. do 7, o Dudu, né? Duda. Tem o Duda. Duda, mas são poucos, Tranquilo. né? Assim, Mas, São assim, poucos, mas a gente precisa mas de assim, um só. mas um só. Eu vou votar um do outro clube da cidade. Eu poderia. Vou votar no Alex Carrador, porque assim, é um cara que, dentro do orçamento que tem, fez um bom time. Acho que competitivo, fez um belo trabalho. Primeiro ano de série A, já chega numa semifinal, é difícil, um campeonato muito competitivo. Então vou votar no Alex, que era treinador, mas fazia a figura de diretor também. Matheus, um técnico. Ai. Que pressão, né? É por isso que eu entendi assim, ó. Ficou meio misturado pra mim, entendeu? Se realmente era só da Alarme ou era, sei lá,
dos últimos tempos e Mas tal. se quer botar um dos últimos tempos, não tem problema. Pode dar responsabilidade? Não, eu vou botar no meu, né? Vou botar no Roto, né? Vou puxar a sardinha pro meu lado agora. Já que eu deixei algum outro ali, vou puxar minha sardinha pro meu lado agora. Mas o Roto vem fazendo um bom trabalho mesmo, ele merece, até pela dedicação e tudo mais. Mas tem outros nomes aí, né? Tem outros grandes nomes. O próprio Alex, o Gonzaga nem se fala, né? É um baita treinador. Mas eu tenho o do 7 que eu gosto muito também, Muito tá? bom treinador. E outro cara que é o Edmilson também pode. Muita gente não gosta dele, mas o Edmilson É bom. toda a vida mordendo, toda a vida ali, jogo difícil contra ele. Ele bota o time pra jogar mesmo, mas tem vários nomes, mas eu vou ficar com o Ronaldo hoje, o Roto. Christian, um árbitro. Árbitro. Isso é mais complicado. Esse é complicado. O coral. Assim, fazer parece parabéns para a arbitragem do Metropolitano EC do último final de semana, o Edson, de Itajaí. Grande arbitragem, o Coral tava lá. Lógico que todo mundo questiona uma falta aqui, outra ali, mas o árbitro tava em cima do lance. Gostei muito da arbitragem dele. Mas ele não é da Alarme, né? Da Alarme, outra situação, a gente hoje tá com poucas arbitragens da Alarme. Mas hoje acho que o árbitro pode ficar livre, porque nós tivemos o Ramon também, né? Hoje na região, eu gosto do Edson, gosto muito do Cid. Pode ficar livre. O Ramon é CBF, não tem como. Já saiu do nosso FIFA, né? Não mas foi mais lembrado amador. aqui, não sei quem foi que. Alguém votou, né? Dentro do Metropolitano tem sérias restrições com o Ramon, tá? Porque ele já andou prejudicando o metrô em alguns casos. Mas, enfim, dentro da Alarme a gente hoje tem basicamente 3 ou 4 árbitros, que é o Bruno, o Biguá e o João. Bruno, Biguá e João. Então tem poucas opções. O William parou, né? O William parou, então tu não tem muitas opções. Mas se eu pegar da região, eu vou votar no. Já que ele deixou aberto, eu vou votar no Edson pela arbitragem que ele fez no último final de semana. Foi muito bem mesmo. É raro o dirigente elogiar a arbitragem, mas no último final de semana ele foi muito bem. Senhores, falando em arbitragem, preparados então para a grande final? Já finalizamos a nossa seleção do amador, finalizamos aí, deixamos eles na responsabilidade. Depois vocês cobrem, porque acho que vocês terão aí um encontro na quarta-feira, pode cobrar já no celular, eles já estão com os 2 celulares liberados. Aí quem não colocou, eu vi a hora que o Matheus falou aqui, vou puxar pro meu assado, nós tivemos o pessoal também que veio preparado, chegou na hora, a gente inverteu as posições, eles meio que se perderam, saíram daqui, eu acho que eu fiz besteira, não coloquei fulano, né, Maicon? Aquele dia foi... É que ficou meio confuso pra mim se realmente foi da Alarme ou de todos os tempos, entendeu? Mas a gente faz isso já pra deixar mas a nossa seleção ficou boa, né? Ficou boa demais. Dá de jogar? Dá jogo. Vamos deixar aberto, se depois é melhor eles como treinadores ou escaladores ou presidentes das equipes. Mas o certo não era fazer isso com nós, não. É que se for todos os tempos, tem algumas peças aí que talvez... Mas enfim, do momento acho que tá bem escalado. Gente, já estamos passando o nosso horário. Eu gostaria mais uma vez de agradecer e não poderia deixar de mencionar aqui, quando o Christian fala aí que o Alex Carradores soube fazer a mágica na equipe, outra equipe que também fez mágica, mandar um abraço para o Zebra no Turvo, que realmente, né, enxugou o orçamento e fez uma equipe, de certa forma, também foi competitiva, e isso faz a gente ser apaixonado pelo nosso futebol. Acho que todos, né, fizeram praticamente isso. A gente tem que tirar o chapéu para todo mundo. O Juliano lá também estava falando com ele, o pessoal do Sersan. Eu vou falar para vocês, tá? O time do Sersan esse ano eu falei para ele e ele falou, e ele concordou. Esse time do Sersan era melhor que os outros anos. Infelizmente eles levou azar nos jogos que ele precisava empatar ou ganhar. E aconteceu que daí o pessoal desanimou dos últimos 2, 3 jogos ali, o pessoal deu uma desanimada, mas ele é um cara muito gente boa, um cara que vai atrás também. E a gente precisa dessas pessoas. Precisa deles, precisa do pessoal da Vila Nova, precisa do Alex, que sem comentário, o Alex desde a Série B. Eu já conheço ele, o cara fenômeno também, que corre atrás e tudo mais. Na verdade, todo mundo que faz futebol, a gente tem que dar os parabéns, porque ultimamente tá bem difícil mesmo comandar. E só passou despercebido, que a gente falou do Caravaggio ali. Mandar um abraço pro Gambá Show, que foi campeão lá no Rinconense, que é um cara também que batalha todo ano, e o Gambá jogava muita bola, tá? O Gambá foi do Inter, jogou, acho que chegou a vestir até a categoria de base da seleção. Mas gostava de um gole também, esse meio que... Acho que União da Praia, né? É, União da Praia. Parabéns pra ele, tá? Bacana demais. Então, gente, pra gente finalizar, senhores, quero dizer que
Eu já mencionava no início, é muito bom tê-los aqui, é muito bom tê-los como presidente das equipes e é muito bom ver as duas equipes na grande final. Não que as outras equipes, como eu mencionava no início, não mereciam estar na grande final, fizeram uma baita competição, todos mereciam, por isso que eu disse que mencionava que gostaria que se estendesse mais a competição para não chegar na grande final, para vê-los todos lá, mas é muito bom ver Içara e Metropolitano, porque quem é realmente apaixonado pelo esporte, quem gosta de ver, quem gosta de sentir a emoção, precisava realmente vê-los na grande final. Não teria como não ser. Impossível não mencionar as nossas competições, impossível não mencionar o Regional da Alarme, Taça Carvão Mais, se não mencionarmos ambas as equipes. Então, desejo sucesso aí para que vocês consigam realmente chegar aonde prosperaram e que, se acaso nisso não acontecer, que tenham discernimento e entendo que não era para ser neste momento. A competição continua. Matheus, quero dizer que sou tua fã, obrigada pela parceria de sempre, obrigado por ser tão apaixonado pelo esporte e também nos receber sempre com a grandiosidade que faz frente à equipe do Içara, e desejo sucesso a toda a equipe, estendo um abraço ao Roto, a equipe que é show de bola, e nos reencontramos aí na grande final. Tati, quem agradece muito somos nós, presidentes dos clubes, pela visibilidade que a imprensa dá. Você entrou no nosso esporte amador aí com tudo, tá de parabéns, tá? E tá cada dia acrescentando mais. O pessoal da VM Live também tá crescendo muito junto. A gente conhecia pouco, né? Eu, principalmente, conhecia mais o canal do Fabrício. A gente tem o canal do Içara lá, que faz menos jogos, mas também faz. Esse jogo eles fizeram. Mas a VM Live tá muito bem mesmo. Você tá muito bem. E vamos chegar à final, vamos fazer 2 bons jogos, e quem errar menos e quem merecer mais vai levar esse título. Mas são 2 belas equipes, como eram outras equipes, mas esperamos que o público vá nesses 2 jogos, no metrô, tanto na Veneza quanto na Içara, e quem errar menos que leve título, e tomara que fosse nós, né? Vamos puxar nossa sardinha, tomara que fosse nós, né? Certo. Christian, não é porque está aqui conosco, mas desde já gostaria de agradecer por ter aceito o convite. Quero dizer que também sou fã pela incondicionalidade, pela dedicação, pela entrega, não só tua, da André, é o casal perfeito que a gente vê junto. Agradeço pela cordialidade que sempre nos recebeu lá no Metropolitano ou fora dele, onde nos encontramos, é sempre muito solícito. Desejo sucesso, desejo que a equipe aí consiga obter o resultado que almeja e nos encontramos na grande final. Obrigado, Tati. Obrigado ao Coral pelo convite. Sempre bom estar aqui falando com vocês. O espaço que vocês dão para o Metropolitano sempre. Fica o convite, principalmente para todos poderem ir ao Darcy Marini, depois no módulo ou no Campo do Barão, não sei onde vai ser o jogo da volta. Porque os veículos de comunicação vêm fazendo um belo trabalho de transmissão, mas nada se compara ao público no estádio. Então, fica o convite para um próximo domingo. Irem ao Darcy Marini, serão todos bem recebidos, torcida do Içara, assim como tenho certeza que a torcida do Metropolitano deve ser bem recebida lá na Içara no outro final de semana. E que tenhamos 2 grandes jogos, que fique só dentro de campo e que saia o melhor, e que o melhor seja o Metropolitano. Gente, lembrando que a gente não tinha mencionado, né, muito bem a fala do Christian, lembrando que os jogos, né, é diferente do que fomos acostumados a ver até aqui, nessa fase da competição, que era no sábado, será no domingo. Então nos reencontramos, e claro que agora peço desculpa ao Christian, mas já vou dizer, Matheus, desejo que o Içara seja o grande campeão do Regional da Alarme dessa edição, e claro que se for, já vou pedir uma camisa, né, que reserve uma camisa lá. Sucesso, obrigado por ter aceito o convite, e da mesma forma peço desculpa ao Matheus. Christian, desejo que o Metropolitano seja o grande campeão do Regional da Alarme deste ano, Taça Carvão Mais, e claro, se for campeão também, já vou pedir uma camisa. O Maico Coral já ficou lá, claro, né, Marco, já tem a do São Bento Alto, os 2 estão na grande final, já vou pedir. Gente, brincadeiras à parte, é muito bom tê-los comigo, muito bom ter você conosco, e você que está aí agora, a partir de agora é com vocês. Eu e o Maico, os 2 grandes caras que fazem a coisa acontecer, e a partir de agora, recortem aí, compartilhem, marquem, busquem as fotos no Instagram e diga quem será o grande campeão do Regional da Alarme. E eu quero ver, marca lá o Tira-Zaga, que a gente quer ver quem será. Içara ou Metropolitano? A partir de agora é com vocês, e no domingo é com as 2 equipes que ambos acabam liderando. Gente, passamos do horário, obrigado pela companhia, nos encontramos na segunda-feira, já mencionando quem dos 2 sorriu aí no final de semana e quem já começou a se preocupar para outro final de semana. Até semana que vem.